Boa noite, meus queridos. Quanto tempo? Vou colocar aqui o título. Vou fixar o título para todo mundo que entrar, se conectar e entender o título. Boa noite, Adélia. Agora é esperar a Carla pontual. Vou avisar que eu entrei. Vou entrar aqui com a energia crística para poder ler e ficar mais fácil para gente. Boa noite, Estética Marilene Franco. Estou entrando aqui para outra conta, essa aqui, ó. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos compartilhar nossas experiências, mas queremos ouvir mais a nossa querida Carla Pontual. Esse aqui é o livro dela. Até onde vejo. Deu para ver? Esse é o livro dela. Deixa ela entrar que a gente fala mais um pouquinho do livro. E boa noite, Elisete. Boa noite. Vamos esperar a Carla. Já avisei para ela que estamos online para ela compartilhar suas experiências. Foi pedido muito, né, os seguidores da Carla, para poder convidá-la para fazer a live. Então, chegou o dia, chegou o grande dia. Pessoal, aqui no Rio de Janeiro está chovendo muito. E aí, na cidade de vocês? Como está? Chuva, 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 chuva. Boa noite, Matilde. Boa noite, Adriana. Esperando aqui a Carla. Carla. Vamos ver se eu consigo chamá-la por aqui. E aí fica mais fácil. Chamei a Carla. Entrou. Carla chegou. A Carla chegou. Olá, Carla, boa tudo noite, bem? Cris. Boa noite a todos. Você está me Cadê os... vendo? Deixa eu ver. Câmera fechada. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Ok. Você Vamos está me vendo esperar. agora? Só a foto Só a foto da... Eu não sei porque não tá. Eu não sei porque não está ligando a câmera. Porque ela está ligada aqui para mim. Pra gente não Ah, aparece. Aí, agora foi. deixa, Agora deixa, foi. deixa eu inverter. Pronto. Aí. Boa noite, Carla Pontual. Aqui. Boa Finalmente noite. aqui. E aí, tudo bem? Tudo Tudo tranquilo. bem. Eu Eu estava estou um pouco mostrando aqui pro ofegante. pessoal. Oi? Eu vou estar um pouco ofegante assim no início, porque a energia aqui está muito forte, Léo. As pessoas que me acompanham, elas sabem que eu ancoro uma energia muito grande. E hoje a gente está assim com uma espécie de projeto sete estrelas, mais ou menos o que eles me dizem. E aí eu vou explicar o que é que isso significa, né, durante a nossa conversa hoje. Oba! Mas tem tudo a ver com a nossa era, tem tudo a ver com o nosso título, tem tudo a ver com as minhas experiências. Eu vou contar uma experiência que eu tive para a gente poder começar a conversa. Olha, eu estava falando para as pessoas sobre o seu livro, Ah, que Até legal. Onde Vejo, não é isso? É, isso, que legal. Quem tiver interesse é só entrar em contato com @carla.pontual_. Acertei também? Isso, Acertei também a rede social? isso. Olá, Léo, boa noite, de Recife também. E também Carlota, é assim que chamam ela. Sandra falou. A Carla é Ah, que lindo, pontual. O quem foi? pessoal aqui está se manifestando e dando carinho pra gente, Carla. Carla, eu quero contar uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Eu sempre, quando eu estou em casa, eles falam assim: vai lá que a gente quer falar com você, vai lá fora que a gente quer conversar com você. Só que eu me mudei de onde eu morava, que tinha um espaço externo, né?
E essa semana eu escutei assim, a gente não vai conversar, mas a gente quer te ver. Aí eu falei, que doido isso, né? Meio pancadão isso. Mas eu vou olhar na É, janela. Tava nublado, só que eu vi uma sombra em forma de bumerangue, passando assim. Zum. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tô ficando louco. Porque foi muito rápido, sabe? E aí, de sim, novo, no dia seguinte, a gente quer te ver. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei, de novo. Zum. Aí eu falei, tá, mas fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Aí, ontem foi sexta, né? Ontem eu tava aqui e deu um apito. Aí eu sim. falei, vocês estão fazendo alguma coisa aqui no planeta Terra, pode falar. Tá acontecendo Tá por alguma perto. coisa, né? Aí eu falei, tem que contar essa experiência na live. Mas vamos lá, É, Carla, conte para nós, por favor, essa questão é que você muito legal. trouxe aí pra gente. É uma boa. Cheio de gente amiga na live, o pessoal vai chegar. Da É, Eliana, Luiz Dado, Júlia Costa, boa noite. Maria Joelma, saudades. Maria Joelma, amor da minha vida. Mônica, Sandra, Cirleia, Adriana, Pati, Matilde, Joyce, Graça, Vera, ó, André, Elisete, André é nosso DJ, Matilde, acho que aqui vai repetir. E vai Adélia, chegar. a pessoa, Josivaldo, Alves, opa, desculpa aí, gente. Todo mundo aqui para lhe ouvir. Ó, a Eliana falou, Eliana Guerreiro, Guerreiro e filhas, sou fã de vocês. Ah, muito obrigado. Namastê, minha flor. Gratidão a todos. Boa noite a todos. Então, o tema que eu combinei com o Léo hoje foi minhas experiências e a nova era. E aí, para começar a falar da nova era, eu queria voltar um pouquinho no tempo, na verdade, bastante. Voltando ali de quando a gente saiu mais ou menos da fonte criadora, né, do útero, do Deus Pai Criador de toda a vida, né, que tem muitos nomes. Ficamos ali no espaço como um bebezinho crescendo no útero, até que chegou a hora da gente se manifestar em algum lugar, de alguma forma. E começamos a experimentar o mundo mineral. E passamos milhões de anos nesse mundo. Passamos a experimentar o mundo vegetal, passando mais outros milhões e milhões de anos nessa experiência. Passamos a experimentar o reino animal, como chamamos, e durante também muito, muito, muito tempo, o nosso querido Chico Xavier, ele fala que nós estamos para os anjos, assim como os cães estão para os homens. Então a gente percebe, né, essa progressão, né, dentro de cada experiência. E aí caímos na terceira dimensão, vamos dizer, uma espécie de terceira série, onde nós ganhamos essa consciência. A experiência hominal é diferente da animal, porque ela deixa de ser instintiva e ela passa a ser consciencial. Então, assim, caímos nesse espaço aqui 3D. Esse espaço 3D, gente, eu não sei direito por onde eu começo, eu vou tentar Uhum. continuar. Então, nós vivenciamos hoje, a partir dessas experiências 3D que fizemos, que começamos a ter uma coisa chamada escolha, começamos a juntar, vamos dizer assim, quântons negativos e quântons positivos, acumulados para outras experiências, porque somos eternos, né? A gente tem que começar com isso. Nós somos eternos, né? Na verdade, nós somos imortais, seremos eternos quando nos unirmos novamente com a fonte criadora de toda a vida. Então, assim, o que é que acontece quando a gente começa a experimentar essa dualidade? Tem pessoas que falam em 12, pessoas que falam em 7 camadas entre cada dimensão que a gente vivencia. Então, vozes que eu confio falam na 7ª camada da fase de expiação, que seria esse plano 3D, que existe milhares, bilhões, incontáveis, universo afora, porque o universo a gente aprende na escola, o universo é infinito, né? Na verdade, dizem que ele não é infinito, o Éden é o primeiro, diz que ele é como se fosse uma pizza com borda, mas a partir daí ele se cria e se cria, então estamos no 7º universo, né? E o que acontece com essas escolhas que nós fizemos? Nós estamos vivenciando hoje elas. Então, assim, o que eu sinto
é que tudo está na perfeita ordem divina. Tudo. Inclusive as dificuldades que nós vivenciamos. Por que vivenciamos isso? Porque fizemos escolhas ruins, porque não tínhamos consciência, porque tivemos uma intervenção, vamos dizer assim, celular, né, de DNA, apagaram muitas das nossas capacidades, né, assim, quando houve o dilúvio, né, do que sobrou do dilúvio, logo ali recebemos a visita ali dos Anunnakis, e aí a coisa começou a ficar esquisita, eles começaram a modificar DNA e começaram a prejudicar a gente de alguma forma, e isso foi baixando a nossa frequência, foi fazendo com que seres que estavam prontos para vivenciar uma experiência de crescimento, porque, na verdade, muitos seres que habitam a Terra são seres que foram clonados pelo divino, por vamos dizer assim, um mestre geneticista, né, um engenheiro geneticista de alta grandeza, porque durante a Guerra de Órion, os insetos e os lagartos se reproduziam muito rapidamente. Nossos irmãos reptilianos se reproduziam numa quantidade enorme, porque eles se reproduzem em ovo, né? Então é mais fácil, chega ali, bota uma jacaroa, bota um monte, né? Não sei quantos, mas eles botam um monte. Então, assim, estava ficando muito desigual essa guerra entre, vamos dizer, os reptilianos e as outras raças. Então, houve um comando divino onde algumas almas, milhares de milhões de almas, deviam ser criadas para combater, equalizar, né, essa guerra, essa batalha. Então, uma vez vencido esse processo, uma vez finalizado de alguma forma a Guerra de Órion, essas almas ficaram em algum lugar. E aí, por determinação divina também, depois de esperar um tempo, falava assim, tipo, não, a gente vai criar um planetinha lindo e eles vão poder habitar aquilo ali. O que acontece? Com essa intervenção galáctica negativada, né, os Anunnakis negativados, os Anunnakis são seres que vêm das estrelas, então é muito, muito vago, né? Não é uma raça só, é uma coisa vaga. A gente começou a baixar tanto a vibração do planeta e a Terra começou a ficar tão chateada, né, com todo esse processo que acontecia, né, sobre ela, com os seres que estavam chegando, com essa invasão, porque ela foi criada para ser uma coisa divina, e ela entrou numa vibração, e aí a gente começou a receber um monte de gente exilada de um monte de planeta. Então, assim, a gente tem 45% de exilados de Órion, a gente tem exilados de Capela, que eles explodiram, né, Capela, a gente tem exilados das Pleiades, a gente tem exilados reptilianos, a gente tem uma turma muito grande. Porque, assim, para a gente existir aqui na Terra, né, a gente estava por aí, né, o universo afora, foi plantinha, foi mineral, foi isso, foi aquilo, vivenciando 3D em determinados lugares. Então, assim, sempre que tem uma prova, que a gente chama de transição planetária, quem já está apto para vivenciar numa frequência mais elevada, que não seja da 3D, que está ligado à vaidade, ao orgulho, ao ego, aos 7 pecados capitais. Então, assim, quem já liberou esse nível, já, vamos dizer assim, equilibrou esse nível, vamos dizer assim, lá embaixo, o que sobra é só para existir, já está pronto, já tem um nível de respeito, de amor, vivencia outras coisas. Quem não está pronto, vinha para a Terra. Vinha. Só que a Terra agora, né, a maioria de vocês já sabem que a Terra ela já não vai mais suportar esse tipo de vibração, porque ela conquistou o direito de regenerar. Ela conquistou cosmicamente. Ela é uma essência divina, ela é viva, ela tem direitos, tem experiência, se rebelou durante uma época, absorveu os rebelados. Agora ela escolheu pela luz, então ela vai fazer o processo de regeneração. E nós vamos fazer juntos, né? Assim, quem tiver chegado nesse grau, vamos dizer assim, mais baixo desses 7 pecados capitais, mais ou menos isso, né? A vaidade, o orgulho, tem um pouco mais do que isso, né? Porque tem, tudo no universo é frequência. Então, assim, são ondas. A gente não entende direito, mas a gente fala no celular através de ondas. A gente não entende direito, mas a gente esquenta comida no micro-ondas através de ondas. Então, assim, essas ondas transparentes que existem, elas guardam quantos energéticos. Então, assim, o medo, a dor, a frustração, a raiva, todos esses sentimentos que a gente sabe que já são tão discutidos, tão falados, né? As pessoas, a gente está se tornando repetitivo, mas é porque tem que fazer igual criança, sabe? Mandar escovar o dente até arrumar uma namorada e ter vontade de escovar o dente para dar um beijo na boca, porque até lá a gente vai ter que insistir. Porque não tem uma grande coisa. Não existe um salto quântico, vamos dizer assim, que seja de fora para dentro. Existe o salto quântico de dentro para fora. Então, assim, dentro do tema, né, da nova era,
vindo das escolhas do nosso passado, cada um de nós vivencia hoje justamente o quantum negativo e o quantum positivo que adquiriu no passado. Como vai ser a nova era? Depende. O que é que você está fazendo agora? Porque nós somos hoje o que fomos no passado, seremos amanhã o que somos hoje. Então, assim, o que estamos plantando hoje? Né? O que estamos fazendo? O pai Joaquim, o pai Damião de Aruanda, do canal Águas de Aruanda, que eu gosto muito daqueles meninos, eles são extremamente íntegros, ele soltou uma pergunta outro dia desse, uma reflexão, que é: qual é a sua riqueza? E ele não está falando de imóveis, de carro, de ouro, de tudo. Ele está falando qual é a sua riqueza. Porque quando a gente faz a passagem, quando essa roupa, porque isso é uma roupa, né? É uma roupa biológica, produzida pelos nossos irmãos galácticos. Alguém tem que fazer essa roupa, né? Então, né, eles fazem a roupa em laboratório, a divina presença vai e une aquilo e a gente vai e vivencia na experiência. Então, assim, a nova era, de uma forma geral, ela vai ser uma linda era. A era de ouro. A era guiada, né, vamos dizer assim, abraçada por Saint-Germain. Por quê? Porque quando a gente se encontra num planeta de expiação, como a gente está, a gente tem algumas camadas em volta do nosso planeta. A gente tem o pessoal da superfície, tem o pessoal que mora dentro da Terra, os intraterrenos, nossos irmãos reptilianos também, que são seres incríveis, auxiliam bastante, eu adoro eles têm uma conexão muito linda comigo. Tem os seres de superfície, tem os seres que estão, como a gente chama ali, no umbral, desencarnados e tudo, e tem aquela camada de umbral grosso, que é onde moram os magos negros, onde mora aquela turma mais violenta, que fica fazendo escolas de tortura, escola de violência, teste de droga, equipamentos eletrônicos, chips, em filmes, em séries. Tem essa turma. Quando você passa para um planeta de regeneração, como eu chamo o espiritismo, e a gente vai passar para o primeiro degrau de regeneração, essa camada de grosseria, de umbral grosso, ela não existe mais. Então, assim, o que é que está sendo feito? Essa limpeza do umbral grosso. Eu assisti essa limpeza do umbral grosso com um amigo incrível, um reptiliano, que eu chamo ele de Cher, foi o que eu entendi do som que ele me falou que era o nome dele. E eu estava no meu jardim e eu vi um chip voando, pequenininho, ele pousou na minha mão, e daqui a pouco ele levantou e foi rodando e foi abrindo um campo assim enorme. Quando eu me vi, eu estava assim do lado de Cher, num umbral grosso, assim, num lugar horroroso, cheio de pântano, cheio de frio, cheio de gente sofrendo, gritando, horrível. E ele estava uma série de reptilianos. O Cher é muito grande, ele é um reptiliano muito importante, ele tem asas assim enormes. E tinha uma série de reptilianos com asas menores, e eles jogavam umas redes de tranças, assim, tipo rede do mar, verdes assim, bem neon, e buscavam aqueles agrupamentos de almas, né? Aqueles agrupamentos de seres, né? A gente estava na quarta dimensão, na verdade, né? Na quarta dimensão negativada. Então, assim, eu vi o recolhimento desses seres e eles andavam para um lugar e no final de uma estrada, assim, tipo bem grande, como se fosse uma estrada de barro, tinha um castelo enorme, tinha um ser muito luminoso, e eu perguntava, Cher, essa Nanda que está lá no coisa, ele falou, a gente está recolhendo esses seres porque eles estão indo para esse espaço, era uma espécie de castelo, ao mesmo tempo uma espécie de prisão, porque eles iam ser exilados. E é Sananda que faz toda essa. Sananda é o nome galáctico de Jesus Cristo que a gente conhece. Yeshua, mais conhecido pelos judeus, né? São muitos nomes, mas ele ganhou esse espaço, né, de gerenciador da galáxia. Depois da experiência que ele passou na Terra, ele se saiu tão grandiosamente bem que ele conquistou, né, esse espaço galáctico, né, de harmonização, deixando Mãe Maria aqui para ancorar toda a energia de cura. E hoje eu trago, junto com essas palavras, né, que eles me auxiliam a passar para vocês, eu trago toda essa energia para quem quiser receber, porque estamos trabalhando com todos os seres, estamos trabalhando com os seres das 7 estrelas, que são seres das Pleiades, estamos trabalhando com seres arcturianos, com seres de Vênus, estamos trabalhando com toda a egrégora de Aruanda, os pretos velhos, as pretas velhas, os caboclos,
Eles estavam muito fortes assim junto de mim hoje, ancorando uma energia muito boa, porque eles sabem, eles veem que a gente está tendo muita dificuldade de passar por esse processo todo. O ataque espiritual está sendo muito grande. Então eles vêm para todos aqueles que acreditam, que ressoam no coração, porque vocês não precisam acreditar em mim, mas vocês podem acreditar no coração de vocês. Então aqueles que têm Carla, essa... Diga, amor. você quer aproveitar então e falar um pouquinho do seu trabalho, para a gente conhecer um pouquinho do seu trabalho? Você faz atendimento online? Então, é muito complicado para mim falar o que eu faço, porque assim, eu tenho algumas ferramentas. Então, assim, eu trabalho com o Oráculo das Runas, desde que eu tenho 20 anos, já tenho 30 e poucos anos de Oráculo das Runas, mas eu tenho contato com seres divinos, com seres galácticos e com seres, vamos dizer assim, mortos, como a gente chama, desde que eu sou muito pequena. Então, eu não tenho nenhuma grande formação em nada. Eu não sou terapeuta, eu não acompanho pessoas, não sou coaching, não sou nada dessas coisas. Mas eu faço umas conexões junto com toda essa turma que envolve a minha vida desde que eu sou pequena. Então, Ah, assim, para legal. cada um, o atendimento é diferente. Tem pessoas que elas precisam de uma simples leitura de oráculo. A gente faz, ela quer saber do namorado, quer saber da faculdade, quer saber se o projeto vai dar certo, se a viagem vai dar certo. E a gente faz ativação da divina presença e a doação da ferramenta divina para cada um. Porque a ferramenta divina é aquela ferramenta que ela vai alinhar você com o seu propósito de vida, com o seu propósito divino, com aquilo que você veio fazer, te dando todo o encorajamento, todas as forças que você precisa. Só para explicar rapidinho, eu tinha dificuldade de falar, porque fui morta muitas vezes, degolada, enfim, né? Eu tive o chakra da garganta muito machucado, porque a voz, né, do divino, ela sempre foi muito... Desculpa. A voz do divino sempre foi muito calada aqui na Terra, né? Então, eu tinha muita dificuldade de falar e senti a presença de Miguel Arcanjo, que é esse mentor nesse sentido da ferramenta meu, e ele me deu uma ferramenta que é um banho de luz azul. E eu comecei a usar, comecei a fazer live no Flávio Vale. Então, Ó, que assim, não legal. só ativou o meu lado yang, né, aquele lado de fazer, de acontecer, e não só inspirar, receber, mas e sim de atuar de alguma forma, como ele estabeleceu também a coisa da garganta. E aí me alinhou com o meu propósito. Eu faço as mesmas coisas que eu fazia, mas agora eu tenho ferramentas a mais, e agora eu posso utilizar essa ferramenta com as pessoas. É isso. Muito legal isso. Muito obrigado por nos explicar um pouquinho do seu trabalho, porque depois que eu fui no Flávio Vale, a procura por um atendimento online é muito grande, né? Muita gente querendo ser É muito atendido online. E eu grande. não consigo fazer atendimento online, só converso. Mas eu até fiquei curioso com o seu atendimento. Quem sabe depois a gente conversa e troca uma ideia para um Então, atendimento. vamos conversar muitas coisas ainda. E você vai fazer atendimento online, mas isso é uma conversa para depois. Ok. Porque, na verdade, o espaço não existe. Essa Oi? é uma configuração, o tempo e o espaço não existem. Isso é Uhum. só uma perspectiva nossa. Então, é uma perspectiva. Então, assim, nós transitamos, nós somos multidimensionais. Então, podemos trabalhar em todas essas dimensões. Podemos chamar o corpo da pessoa para trabalhar o corpo dela na quinta dimensão. Na quinta dimensão não tem tempo nem espaço. Você está ali. Então, assim, você pode chamar ela para uma nave, né, quando ela adormecer. Até porque o grande trabalho que a gente faz, Léo, é no perispírito, é no corpo espiritual, ou na alma, no, como a pessoa compreender. A gente não vai entrar em detalhes aqui, eu não sou uma pessoa detalhista nesse sentido. Ah, não, porque é duplo etérico. Gente, por favor, vamos facilitar a nossa vida, né? 4 corpos: o corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. Porque o corpo búdico, essas coisas assim, é para quem está num processo muito elevado já. Porque senão a gente está trabalhando nesse campo mesmo, nessa coisa mais 3D mesmo, mais 4D. Não, né, não, e não acreditem também, pessoal, que diz que vai levar vocês para a quinta dimensão no final de semana, porque é mentira. E vocês tomem muito cuidado com isso, porque eu ouvi na live passada uma pessoa perguntar assim, né, que estava com dificuldade de se desligar das outras pessoas, as pessoas ficavam muito conectadas a ela, e teve um outro que falou também de ataque espiritual.
Os ataques espirituais acontecem, e muito, e não é pouco, não. Eu já fiz live aqui, eu já fiz trabalho espiritual de baratas domésticas manifestarem do meio da minha sala para cima de mim, me atacarem assim no cabelo, na minha roupa. E um detalhe, eu moro no meio da mata, onde eu moro não tem barata de esgoto, só tenho barata de coqueiro. E aí, conversando com o guardião, eu perguntei, é possível que esse ataque tenha vindo da quarta dimensão para cá, negativo? Ele falou, claro, você está emanando luz, eles estão atacando. E assim, muitas vezes também, né, sem querer responder outra pergunta, mas já respondendo, muitas vezes a gente, por ter um pouco mais de informação, a gente por ter um pouco mais de leveza de vida, a gente por vários motivos, a gente pode se tornar uma espécie assim de luz quando você acende a lâmpada que vem assim um monte, né, de voadorzinhos, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido assim de que realmente a gente precisa manifestar a luz, falar bastante da luz, não criando seguidores. Eu tenho morro de medo disso, já falei com Kim já sobre isso. Eu tenho pânico de seguidores, acho que cada um deve seguir a sua divina presença. Acho, claro, que a gente deve escutar muitas vozes, acho que a gente deve olhar para fora, saber do nosso passado cósmico, do nosso passado geológico, como se estão descobrindo agora pirâmides, né, que, segundo vozes muito lindas, são antigas civilizações, antes, na época de Pangeia ainda, que ficaram encobertas, essa civilização que está lá na Amazônia. E assim, há de se descobrir, né? Que a gente conversou sobre isso, mas sem desmatar, sem destruir, né? Fazer uma busca Mas, inteligente, com tecnologia inteligente. Acho que já temos capacidade para isso, para não depredar, não estragar, mas para trazer de volta algum conhecimento, para trazer de volta também essa consciência dessa eternidade, né? Dessa vinda de outros planetas. Eu cheguei aqui de nave. Eu lembro que eu cheguei de nave. Eu tinha uma roupa azul com a manga prateada e a gola prateada também. E era do Comando Asta, eu acho que era Frota Prateada, porque é um nome que fica mais na minha mente. E eu tive uma experiência incrível aqui na minha casa, aqui na Pipa, junto com todos os meus filhos e meu parceiro na época. A gente não tinha televisão, não tinha equipamento eletrônico nem nada, só um videocassete, qualquer coisa assim para as crianças assistirem um filme. E ele chamou a gente para o céu, porque ele tinha visto uma movimentação estranha. Fomos todos para o céu, para fora, para o quintal, olhamos para o céu, e no céu a gente viu em torno de umas 40 luzes atrás do Cruzeiro do Sul, e elas piscavam, tum, 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 e elas se moviam. Então a gente viu duas naves, que eu vou fazer assim para vocês enxergarem, elas estavam distantes, e elas começaram a fazer um caminho reto, mas muito reto, e elas eram vermelhas, e fazia aquela linha, como se aquela linha permanecesse. Quando ele chegou na nossa visão aqui do filme, bem pertinho, eles fizeram um movimento assim. Então, assim, foi tudo muito orquestrado, não era um movimento natural, não é um movimento circular, era um movimento muito orquestrado. E aí eu sentei no banco com meu filho menor, o Gabriel, ele era pequenininho na época, acho que uns 7 aninhos, 8 aninhos, mas ele tem total consciência disso. E aí eu perguntei para eles assim, tipo, vocês são aqueles que me trouxeram, vocês são da turma de Sharon, vocês são da Frota Prateada, eu quero uma comprovação que vocês são, porque aqui a gente fica assim meio sem saber mesmo, sem saber se a gente está vendo a verdade e tudo. É muito sutil, é muito difícil para a gente aqui. Kim, eu estava sentada com meu filho, uma bola de luz branca enorme veio na nossa direção, assim, na nossa lateral, que eu e meu filho, a gente chegou a baixar até a cabeça. E passou assim, por cima. Foi incrível. Então, assim, é baseado nessas experiências, né, que eu vivencio. Essa é a minha vida. Essa é a minha rotina. Esse é o meu cotidiano. E a minha você família acabou de me participa um fazer... pouco. Desculpa. Mas você acabou Pode falar. de lembrar o que aconteceu essa noite comigo. Olha, um, um, um ser que parecia um robô falou exatamente isso que você falou, sobre esses contatos e tal, e falou isso, você tem que acreditar. E eu levantei da Isso. cama, só que eu não levantei da cama no corpo físico para conversar com ele e ir para um lugar que eu até falei assim, era que eu tive um sonho muito louco, que tinham bichos, mas não eram bichos igual na Terra, eram assim no chão, na parede,
E a Leila dos Cris uma vez sonhou comigo e falou assim, Léo, eu fui visitar um planeta e falaram que era o seu, você estava lá. E tinha uns bichos esquisitos. Aí eu falei, ela falou aquilo uma vez e tá igualzinho. Será que eu voltei para visitar de onde eu vim? Ó, você falou isso, eu lembrei agora que aconteceu essa noite. Muito obrigado. E É outra coisa que isso, eu quero é a falar que é luz muito trazendo, importante, uma coisa rapidinho, a muito luz importante que trazendo você falou dos luz, ativando insetos. memória. Sim, muitas memórias vão ser ativadas durante o nosso processo, nossa live. Inclusive, quando ficar gravada, no momento que a pessoa assistir, todo esse quantum que está aqui, que já acalmou um pouco, porque eu não estava conseguindo nem falar. Eu estava assim, e eu peço, calma, pessoal, vai dar certo. Vamos aos pouquinhos, vamos organizar as ideias, né, para não ficar também tudo muito confuso. Mas eles estão trabalhando, eles trabalham curando todos vocês e eles entram nas casas que são permitidos, que eles têm permissão, porque a luz nunca invade, a luz sempre pede licença ou espera que seja, né, pedida. Então, se vocês permitirem, toda essa turma das estrelas ao reino mineral vão estar aí disponíveis para a limpeza da casa de vocês. Olha, A, você a falou, direção, a direção desse trabalho é de Jesus Sananda e a proteção é de Miguel Arcanjo. Então, a gente você, trabalha dentro da Fraternidade Branca, com todos os seres, poderes e atividades de amor e luz que queiram colaborar, se abraçar numa grande corrente de luz, né? Juntos somos um, somos fortes. é isso. Você falou uma coisa agora muito importante. Ontem, antes de dormir, eu costumo ver videozinhos, né? E uma pessoa falou assim: eu vou dar uma dica para vocês viajarem de madrugada, viagem astral, não sei o quê. Aí eu falei: vou ver essa dica. Eu não costumo ver, não, sabe? Porque tem coisas que eu acho que a gente não tem que ensinar, né? Tem coisas que são coisas muito sérias. Mas a pessoa falou, você fala assim: estou aberto e abro para todo mundo vir. Aí eu falei assim: hã? Como assim você abre para todo mundo vir? E se vier coisa ruim para você na madrugada? Porque a gente sabe que tem casos de abuso, né? De madrugada com a gente. E como é que o cara vai pra uma rede social fazer um vídeo para falar: eu abro tudo para todos vocês virem até mim? Tô fora. Eu peço pelo contrário, né? A gente só pede o nosso contato. Como você falou, dá permissão para entrar na nossa casa, na nossa noite, no nosso sonho. Quando eu começo um trabalho coletivo, assim, todos os atendimentos que eu faço, a primeira coisa que é feita é uma pirâmide dourada para cima e para baixo. Então, todos nós estamos dentro dessa pirâmide dourada, envolvida no círculo azul de Miguel Arcanjo e no círculo branco de Metatron. Então, assim, estamos extremamente bem ancorados com todos os nossos guardiões, estrelares e terrenos. Não precisa ter nenhum tipo de preocupação. Tudo que sair daqui vem do amor, vem da luz e vai fazer muito bem a todo mundo. Tenho certeza. Você falou antes da Alguém tem algum... questão. Eu vou ler daqui a pouco, tem mais umas Léo, pessoas fazendo. Eu vou ler já. Mas você falou lá no início sobre os sentimentos, né? Raiva, ódio, tristeza. E me veio muito a questão do nosso avatar, dessa máquina aqui, como nós também podemos ser uma arma controlada, né? Porque assim, estamos aqui, aí vamos fazer ficar com raiva, com ódio, com alegria, com a felicidade. E isso é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo trabalhando na gente, como até mesmo uma proteção. Tem gente que fala assim, você é muito exagerado na proteção. Eu falei, não, por experiência, eu me protejo sempre, né? E aí, eu vou contar uma experiência, você falou de inseto, eu lembrei na hora. Uma menina, a gente estava no grupo assim, estudando, a menina chegou atrasada e falou, não estou bem, alguém pode me ajudar? Aí uma outra menina falou, deixa que eu faço. E nós ficamos assim, em forma de um C, e outra ficou cuidando dela. Você acredita que eu falei assim, gente, eu tô ficando doido? Eu tô vendo um monte de bichinho prateado saindo do ralo. A pessoa, não, Léo, é inseto mesmo. Estão muito insetos saindo. Então, conforme ia fazendo uma limpeza nela, os insetos iam, mas uma boa quantidade, que ali não tinha naquele local. Você falou isso, eu lembrei isso. na hora. É, Eu vou, eu vou porque trazer eles aqui essas coisas mais grotescas, essas energias mais grotescas, elas são criadas no umbral. no A umbral. barata é uma delas.
Mas eram muitas vários larvas. tipos, sabe? Não é assim, era um pequenininho, era um comprido, eram vários, isso que era mais esquisito. Não eram assim só baratas, Sim, eram vários tipos. Foi bem estranho aquilo. Ó, a Maria Aparecida falou, boa noite, Léo e amigos, gratidão. Branca Gonçalves, minha amiga Carla, tá linda, muito lindo o seu trabalho, parabéns. Todo mundo dando boa noite. Eliana, quem entrou foi os 7 samurais, sendo eles militares. Aí eu não sei sobre esse assunto, acho que é contigo esse assunto. Aí a que Érica lindo. falou boa noite. Adorei o nome. Matilde, é lindo demais o seu trabalho, né? Coraçõezinhos. Carlinha é top. Mais o que? Estrelinhas, coraçõezinhos. Aí o V Cunha Lucas falou, linda! E mais estrelinhas, É boa meu noite. Aí tem filho. uma pergunta. Oi? Oi, amor. É meu filho, Ah, seu filho. o Lucas. Seja bem-vindo, né? Aí tem a Franciele, perguntou como eram os bichos do seu planeta no seu sonho. Eu sempre sonho, é como se fosse geometria sagrada, como molécula, sabe? Não é igual o bichinho aqui de 4 patinhas, é como se fosse uma bola de sabão, como se fosse uma água viva, sabe? Essas coisas assim diferentes. Sim. Matilde, eu aceito e recebo e agradeço. Maria Aparecida, eu aceito e agradeço, gratidão sempre. Gratidão, 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 Matilde, coraçãozinho. É isso. Pessoal participando da gente, quem tiver pergunta, faça, por favor, que a gente pode tentar ajudar aqui, né, cara? Eu vou tentar, assim, do tipo assim, oferecer um olhar, né? O olhar que eu tenho pelas experiências que eu tive. Muitas pessoas, elas querem ir para a nova era, né? Querem entrar na nova era, vivenciar uma experiência diferente, a nova Terra, outros lugares, voltar para suas estrelas, planetas, estão cansados, estão exaustos, não querem. Eu vou falar uma coisa que os seres me falam, é que aqueles que têm mais dificuldade de estarem aqui e aqueles que menos se identificam são os que mais precisam. Então, assim, a espiritualidade, ela quando ela vem na nossa vida, ela não vem do tipo assim, olha que você é tão boazinha que você é e foi parar num planetinha presídio, no braço de Órion, por engano. Trouxeram você para cá por engano porque você é uma alma maravilhosa. Então, assim, a gente tem que entender que as escolhas que fizemos e os quantos energéticos que manipulamos têm que ser revistos. De todo mundo. Até daquele que se acha boazinho. Por quê? Eu entendi que somos todos células de um grande corpo cósmico. Então, somos todos um nesse sentido, de um grande corpo. Então, assim, se você aqui fica doente, eu sou responsável, você é parte de mim. Então, não é o outro, sou eu. Ou é parte do divino, meu irmão se expressando. Então, eu vou para o outro, que é para mim mesmo, no fundo, né? Porque somos todos um. Então, a gente tem essa individualidade, mas, ao mesmo tempo, se todas as células, se todos os órgãos não funcionam, se a gente elege um órgão só, e os outros? A gente escolhe uma célula só de um osso e o resto. Então, assim, quando a gente leva uma topada, todo o nosso corpo reage num microcosmo. E quando a gente faz alguma escolha errada, reage no macrocosmo. Tudo. Então, assim, a Ei, gente tem que entender que nós estamos numa teia. O que você toca aqui reverbera lá. Se tem uma pessoa sentada em milhões de dólares, muitas outras pessoas estarão famintas. Se está sobrando a banana na sua casa, se ela vai para o lixo, está faltando a banana na casa do outro irmão. Então, tudo é muito sutil. A gente tem que viver num equilíbrio muito interessante, de não acumular, de compartilhar. Não é de faltar escassez, mas é de compartilhar. Se a gente compartilhar com um irmão que não tem, ele vai ter. E planetas evoluídos e regeneração é isso, é quando todos têm. Quando eu faço viagens, quando eles me permitem viajar novamente, né, pela quinta dimensão e voltar para o lugar de onde eu vim, eu não tenho o nome do planeta muito claro, mas eu sei que eu vim do sistema das Pleiades. Onde eu vivia não tinha doença, não tinha escassez, não tinha mendigo, não tinha pobreza, os animais não devoravam uns aos outros, não havia predação. Era uma outra espécie. Mas aquilo que eu
aquele nosso irmão necessitava ou a comunidade necessitava, era observado e feito. Não era um mundo perfeito, era um mundo em crescimento, mas era um mundo onde o outro contava muito. Então, assim, o que que a gente deseja? Ah, não, eu quero um apartamento grande, eu quero um carro tal, acho que eu quero a roupa da moda, eu quero usar tal maquiagem, tal isso, não importa se o batom que você está usando veio de um bichinho, se ele teve que doar o corpinho dele para a pessoa usar o seu batonzinho, para você botar o seu cíliozinho, para a pessoa botar o seu blush. Então, assim, para que se regenere, e eu estou falando sério, isso precisa acabar. Então, assim, tem que deixar de se maquiar? A Carla falou, não, mas busque produtos que são feitos à base de vegetais, sem explorar os vegetais também, porque o vegetal é um reino. Então, assim, tudo tem que ser feito com muita permissão e delicadeza, né? Então, assim, vamos começar a buscar produtos que são mais naturais. Vamos começar a raciocinar. Ah, eu quero comprar uma blusa barata. Sim, gente, blusa barata é feita de mão escrava, mão de obra escrava. Não tem como não ser. Então, assim, a gente tem que pensar diferente, agir diferente. A gente tem que, quando a gente pede um jantar para nossa casa, eu mesmo faço isso, de verdade eu faço. Quando eu peço um jantar especial para mim e para as crianças, eu escolho uma amiga, uma pessoa que não tem, e mando para casa dela. Porque eu fico mais feliz sabendo que tem outras pessoas que estão felizes como eu. Pode ser uma pizza, não importa. É uma alegria, né? É uma forma de... Eu não estou feliz sozinha. Eu não estou comemorando sozinha. Eu estou compartilhando isso com outro alguém. Então, assim, eu não sou exemplo de nada, tá, gente? Eu sou uma pessoa totalmente normal, tenho os meus conflitos, tenho minhas dificuldades com o sistema, com a Matrix, né? Me aborrece um pouco esse sistema, mas eu aceito, porque eu sei que em cada planeta que a gente visita, a gente tem que honrar com as leis do planeta. Então, eu honro com as leis daqui. Essa não é a minha terra, não é a terra de vocês, não é a terra de ninguém, isso aqui é uma passagem. O meu mestre Rapé, ele falava assim, vocês não estão aqui para mudar o mundo, vocês estão para mudar de mundo. Porque a terceira série, vamos chamar assim, a terceira dimensão, ela existe. E ela é assim mesmo. Tiro, porrada e bomba, como fala uma amiga minha. Então, violência, né? Todo tipo de violência, eu não quero falar nenhuma palavra assim para que a nossa live lá no YouTube ela não caia, mas isso que existe hoje na Deep Web faz parte da terceira dimensão, de qualquer planeta. Então, assim, nós não vamos modificar isso. O que é que nós vamos fazer? Não nos identificar mais com isso. Eu não me identifico mais com pornografia, eu não me identifico mais com a violência, eu não me identifico mais com o desrespeito, com a falta de integridade. Eu não ressoo mais com isso. E eu vivo isso na minha realidade. Eu realmente não exerço isso, eu não faço, eu não pratico. Não é só eu não me identifico, mas eu assisto. Eu não me identifico, mas eu uso batom. Eu não me identifico, mas eu uso a roupa barata. Não, você não se identifica e você não faz. Então, assim, quando você deixa isso, isso sai de você, você tem o descolamento energético dessa trança, dessa teia, que é essa terceira dimensão. Então, naturalmente, você vai voltar. Você vai viver uma nova era, né, de ouro, de luz, seja nos seus planetas de origem, seja na nova Terra, seja em outro ambiente onde essas ondas frequenciais, elas ressoem com aquilo que você é, e não com aquilo que você diz, e não com aquilo que você pensa, e não com aquilo com que você escreve. Não, não, é o verdadeiro. É um scanner espiritual, é um scanner, não tem ninguém, você não. Você é a sua própria luz. Tirando o corpo biológico, resta uma bolinha de luz, vamos dizer assim. E dependendo da cor que essa bola de luz emane, ela vai caber em determinadas existências. E em outras não. É simples assim. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com nada, com nada. Não tem Tem a ver uma, com isso. Tem a ver com a gente. Carla, hoje eu tive uma experiência, vê se encaixa com isso. Eu vi, hoje foi um dia muito maravilhoso para mim, de manhã até agora, né? Que está sendo. E
eu fui almoçar num lugar que eu vi na rede social lá, conheço o lugar, sabe aquelas coisas que a gente vê no videozinho. Eu fui, sabia que lugar novo, né, 3 meses, ia encher. Fui, e durante o almoço, eu fiz projeção, né, quando você sabe, não, desdobramento, tô aprendendo ainda. Então, Dobramento. me desdobrei no sentido de eu vi quando eu nasci até aquele momento. Sabe assim? Aí eu falei, nossa, mas foi muito rápido. Eu falei, por que vocês estão me mostrando isso agora? Porque aí falaram assim, o tempo, aquilo que você falou lá atrás. Eu falei, o tempo, paciência. Começaram a soltar palavras, tempo, paciência. Aí eu continuei fazendo as minhas coisas hoje. Quando eu estava vindo para cá, né, para começar a live contigo, eu vi vários carros, os carros de marca boa, que todo mundo quer, né? E eu comecei a ver, como eu tenho visto, já falei até com o meu terapeuta, eu tô começando a ver as coisas como papelão, como se fosse, não fosse de verdade, não fosse real, sabe? Como fosse um holograma, como se, Sim, enfim. E aí eu falei, por que que vocês estão me sim. mostrando isso agora? Porque dá até um pouquinho de medo, porque é uma outra realidade que eu estou acessando, e se a gente vê que é papelão, a gente pode, né, o corpo físico não entende que aquilo, aqui a gente não entende que aquilo é papelão, que não machuca, né? E aí eles falaram assim, o que é mais importante? Aquela sensação, A gente, essa sensação do que você está vivendo, ou essa matéria, é. que é apenas papelão. Então, a gente está vivendo uma espécie de dobra, assim, do tempo, sabe? A gente está vivendo uma espécie de dobra. E, assim, a nossa realidade, isso é bem profundo, tá, gente? Assim, tomara que vocês consigam compreender isso. A nossa realidade, ela é holográfica. Na verdade, ela não existe mesmo. Ela não existe. Mas a experiência é real. Então, assim, Miguel Arcanjo me falou uma vez, a realidade, ela não existe, mas a experiência, sim. Então, assim, por nós só termos ativado os nossos 5 sentidos, ia funcionar 10% do cérebro, 10% da visão, né? 10% de tudo que a gente tem, assim, os outros universos, as outras realidades não são percebidas. Mas elas estão aqui, como se fossem camadas de cebola, não é acima nem abaixo, é do lado. Então, a terceira dimensão que a gente vivencia e a quarta, elas se entrelaçam. Então, assim, pessoas veem vultos, coisas acontecem, é o pessoal que estava lá. E que você entrelaça, né? Quem é mais sensível, quem tem a mente mais aberta. E aí, nesse entrelaçamento, você consegue enxergar além dessa escuridão e você chegar nas outras dimensões até você enxergar o universo dos ETs, o universo angelical, aonde não existe mais forma, né? Porque depois da sexta dimensão, da sétima, eu acho, depois da sétima dimensão, não existe mais forma. É luz, é consciência. Então, assim, a gente está num processo de crescimento, de experiência, e tem que entender que a experiência na Terra, ela é uma magia, ela é linda, a Terra é linda, ela foi devidamente, vamos dizer assim, criada com tanto amor. Gente, olha um beija-flor, olha o beija-flor, olha que primor, olha a dedicação para se fazer um corpinho lindo daquele. Todas as E, expressões que e, temos em flores, em vegetação, em animais. O que acontece, Kim? A gente não olha mais, a gente só olha a televisão e a tela do celular. A gente não olha a natureza, a gente não convive com a natureza, a gente não anda junto. E nós somos formados pelos mesmos elementos, nós somos a natureza, fomos criados também com o corpo de Gaia, nós somos Gaia, mesmo que essa experiência seja temporária, porque somos também de outros planetas e também fomos de outros, porque a experiência é longa, gente. Da fonte criadora até aqui, nós somos como se fossem assim, do tipo adolescentes. Por isso que o pessoal é mimado, por isso que o pessoal quer carro, casa, televisão, roupa nova, quer ter saúde, quer ter um casamento de Disneylândia, assim, né, de Hollywood. A gente quer ter, porque a gente é infantil, né? Só que assim, não é momento mais de ser infantil. Crescer dói. E chegou a hora, assim, de crescer. E para crescer tem que fazer boas escolhas, porque se continuar fazendo as mesmas escolhas, vai vivenciar a experiência da nova era numa velha era. Não vai ser nova, porque você não mudou, a experiência para você não vai ser nova. A experiência é nova para quem é novo, para quem está no novo, para quem deixou o velho para trás. Então, assim, revejam tudo. A quantidade de roupas que vocês têm no guarda-roupa, a quantidade de objetos que vocês tanto desejam e querem.
todos esses sonhos tridimensionais, porque caixão não tem gaveta. E mesmo que tivesse, não leva para outro plano. Então você só leva daqui aquilo que você é, aquilo que você foi, aquilo que você deixou, o seu legado. Qual foi o meu legado? Eu fui uma boa mãe, eu fui uma boa irmã, eu fui uma boa vizinha, eu fui uma boa pessoa, eu fiz alguma coisa por alguém, eu fiz por mim mesmo. O que é que eu fiz com essa experiência? Porque é isso que vai fazer a gente se desenvolver. Não existe salvação, tá? Não existe salvação. Existe um caminho, sim, lindo. Eu acho lindo, eu faria o caminho todo de volta, todo de novo, porque o amparo espiritual que a gente sente é tão grande. Eu tive determinados comandos na minha vida quando eu encontrei meu mestre Rapé. Ele falou: para você sintonizar com as estrelas e com os seres multidimensionais, você vai ter que passar uma semana sem comer nada, bebendo só água uma vez por dia. Você vai ter que se mudar para uma cidade pequena. Você vai ter que abrir mão de tudo que você deseja, sonha. No reino dos desejos que você tem, você vai ter que abrir mão de todos. E você vai levar uma vida super simples e você vai morar com a natureza para você poder novamente se integrar. E eu fiz tudo isso. Eu levo uma vida quase franciscana, mas muito, a gente tem tudo o que a gente precisa, o universo nutre a gente de tudo. Mas se a gente não praticar esse tipo de desapego, não tem como você ir para um lugar mais interessante. Lembrando que eu não faço voto de pobreza, não sou a favor da escassez, eu acho que o universo é abundante. Aqui na porta da minha casa, quando o cajueiro dá caju, ele dá caju para a vizinhança inteira, ainda cai no chão, ainda a minhoca come, ainda o passarinho. Então, assim, a natureza, o divino é abundante, a abundância faz parte da nossa vida. O que eu acho é que a gente pode usufruir de tudo, sem esse apego, com a consciência de que nada nos pertence. Nós estamos experimentando, então nós podemos ter isso e aquilo, usufruir disso e daquilo, mas não vamos nos apegar a isso, porque o pessoal fala: não, porque quando você morre, na quarta dimensão tem os arcontes que convencem você a voltar. Não é verdade. Quem convence você a voltar é o seu próprio ego, porque você quer ter o carro, porque você quer ser famoso, porque você quer ser bonito, porque você quer tirar uma onda com um irmão seu. É isso que faz você voltar. Não é Deus, nem o diabo, nem o arconte, nem o governo. É você que volta para a prisão. É você, porque você Sabe, está aprisionado pelo ego. É isso. isso tudo que você falou me fez pensar em duas coisas. Uma, a última vez que eu fui ao shopping, eu falei: caramba, eu tô saindo do shopping sem comprar nada. Já tem um tempo que eu tô saindo do shopping sem comprar nada. Isso está me fazendo tão bem, porque não parece uma questão assim, é, eu tenho que me calar ou compensar alguma coisa, então eu tenho que gastar porque eu tô aqui, eu tenho que gastar por gastar. Então acho que esse trabalho de cura, né, a questão do consumo, né, é bem bacana. E a outra coisa, você falou, quando a gente está conectado com a natureza, a gente sente, para a gente aprender a viver melhor. Eu aprendi com eles uma questão de fazer uma limpeza energética, que você entra no mar com a água até a cintura e você mentaliza do núcleo da Terra a energia subindo, entrando pela sola dos seus pés, saindo por aqui, indo lá na fonte criadora e descendo, e você com braços abertos recebendo. E quando você foi Que lindo, falando vou isso, fazer. mas pede para ser com equilíbrio, porque uma vez eu fui, eu fiquei tonto e a onda me levou. É, a questão aí é exatamente essa. Eu acho que acho não, eu acho, porque eu não tenho certeza, a gente não pode ter certeza de tudo. Mas é justamente estudar essa matéria que a gente está aqui. Por exemplo, eu só sei que eu tenho que ir lá fazer isso. Mas e essa energia que passa pelas células do meu corpo, pelos meus chakras? Isso eu não paro para pensar, né? Eu não estou conectado com isso. Só fico ali recebendo, e eu acho que isso é com um todo, né? É como você trata a natureza que você está conectado naquele momento, quando você vai à praia, quando você vai fazer uma trilha, quando você vai fazer qualquer coisa na natureza. Por exemplo, uma vez, né, lá no finalzinho dessa coisa que está todo mundo dentro de casa, né, na quarentena, eu fui a um parque aqui fazer uma trilha. Quando eu cheguei lá no alto, estava vazio, um tempão sem contato humano. Eu comecei a ver a natureza conversando com a natureza, árvores soltando símbolos,
cores, arco-íris para outra. Eu falei, cara, eu tô totalmente louco, nem tomei nada, nem uma ayahuasca, nem nada, mas a natureza, ela tava sozinha ali, ó, porque muito tempo você tem contato humano. E eu falei, por que todo ser humano não pode perceber isso? E contemplar que todos nós estamos vivos, estamos experimentando e aproveitando essa vida aqui agora, né? E aí vem a Sim. outra coisa que você disse, né? Que a gente está mais conectado com as telas, né? É, é. Que é um pouco Eu triste. trabalho bastante. Eu trabalho bastante, sou muito requisitada pela espiritualidade, porque eu preciso estar sempre me cuidando. Eu não posso, cada vez menos eu faço o que eu quero, e sim o que eu preciso fazer, porque eu tenho contratos estelares. Eu tenho o planeta de onde eu vim, ele tem um karma com a Terra de trazer a luz para os seres humanos, começar a falar. Nessa nave que eu vim, eu lembro que o rapé, o ser humano que fez toda a minha expansão de consciência aqui na Terra quando eu tinha 30 anos, eu lembrei que ele era a pessoa que estava na nave, ele tinha uma roupa mais especial, uma roupa diferenciada da nossa, a nossa roupa era uma roupa mais comum, como se nós fôssemos alunos, e ele fosse uma espécie de professor, e ele mostrava uma tela bem grande, mostrava o planeta Terra, e ele falava, nós estamos indo para cá, nós estamos indo para trazer luz ao povo que busca a luz. Eu lembro muito Oh, dessa frase que ele falou. legal Então, isso. assim, nós temos esse comprometimento, né, de conversar, não de convencer, porque, na verdade, nós não queremos colonizar mente nenhuma, nós não queremos invadir e retirar, né, e colocar, mas sim trazer essa proposta de sentir, sentir. Eu não trabalho com Exa o pensar, eu não trabalho com os papéis, com os livros, eu não trabalho com isso, eu trabalho no sentir. Porque a gente pode sentir. A gente sente o raio de sol no corpo, a gente sente a água, né, na pele. E é tipo tão incrível isso, são tantas pequenas coisas, mas que a gente só vai sentir aqui na 3D. E as pessoas não levam em consideração isso, porque elas estão correndo, sei lá para quê, para conquistar alguma coisa, ou um objeto, ou um cargo, ou alguma coisa. E elas ficam tão infelizes e querendo, sem mudar, né, de assunto, mas hoje eu tive uma conversa muito interessante com minha mãe e eu estava falando a ela sobre por que, que a humanidade está tão dividida, por que, que a coisa está tão maluca, por que, que na nossa época nossos pais tinham partidos políticos e cada um tinha o seu vereador, tinha o seu governador de preferência, isso não era um conflito, todos se sentavam na mesa, todos iam juntos para um jantar, para uma festa de São João, com tudo, por que está existindo tanto isso? Eu falei, gente, olha, vamos prestar atenção, isso é a armadilha da não-luz, tá? A não-luz, ela fala o seguinte, vamos jogar ali uma armadilha para o pessoal, vamos jogar uma separação. Então, vamos separar por religião, isso eles já fazem há um tempão. Vamos separar por cor, isso eles já fazem há um tempão. Agora, vamos pegar aquele povo assim que está meio indeciso, não sabe se é preconceituoso, se não sabe, vamos fazer um teste? Vamos fazer uma separação política? E o ser humano se revela. E aí a gente vê quem é joio e quem é trigo. Todos os que estão jogando pedra, todos os que estão jogando pedra, independente do lado que eles estão, são joio. Todos. Os Ô, Carla, trigos estão todos em paz consigo mesmo, tranquilos, às vezes também olhando, tipo assim, não é a opção que nós escolheríamos, que teríamos, talvez se a gente tivesse outras opções, podíamos ter mais escolhas, mas quem opta pela separação, pela briga, pela guerra, por jogar pedra, por falar palavrão, por desejar que morra, tá, é joio, tá, amor? Vai espiar novamente. E tem 3 lugares de expiação. Vou terminar aqui para você falar. Não? Ou você volta para ser primata, antes da época do fogo, antes da roda, ou você volta para a Segunda Guerra Mundial, ou você volta para a Idade Média. Ah, não, mas eu sou tão boazinha, eu cuido tão bem do meu cachorrinho, mas você come a vaquinha? Você come o bodezinho aqui no Nordeste? Então, assim, no tipo, ah, não, mas eu sou tão carinhoso com o gatinho, e na minha mesa eu devoro os bichinhos. Então, assim, é uma consciência muito grande para que a gente tenha uma renovação realmente, para que a gente faça um renascer, porque é um renascer, e esse renascer são nossas escolhas, são nossos novos hábitos. Ah, a gente tem que fazer isso correndo? Não,
correndo não, mas sem atrasar o passo. Melhora um pouquinho a cada dia. Melhora um pouquinho a cada dia. Para ir crescendo. Eu tive um contato com um ser que a gente chama de Mestre Kutume, eu chamo de São Francisco de Assis, porque ele veio através da música, e ele falava, você não tem que ser melhor do que ninguém. Fica tranquilo em relação a isso. Eu fazia ginástica olímpica, era muito competitiva, e achava que a vida era uma certa competição, que a gente tinha que ser um pouco melhor, nananã, ainda sou leonina, então tinha um ego bem grande. E ele falava, você não tem que competir com os outros, você não tem que ser melhor que ninguém, você tem que ser melhor do que você é, um dia depois do outro. E aí ele me deu uma tarefa difícil danada, porque Uau. é muito difícil se superar. E não é uma missão para mim, é uma missão para todos, todos que querem evoluir. Todos que já estão escutando nossas lives, escutando outras lives, outras vozes, estudando, escutando sua própria voz interior, seu próprio mestre, seus próprios guias, né? Essa é uma tarefa de todos nós. Ser melhor do que nós fomos ontem, né? E eu acho que é isso. Sabe que você falou uma coisa agora, é que todas as lives, quem me segue sabe, eu falo que essa energia que está controlando o planeta, né, vem pelo ponto de vista que eu vejo, desde 2018, que lá no início de 2018, eu falei assim, nossa, que bom, tá todo mundo procurando a cura, todo mundo virando terapeuta, todo mundo fazendo técnica de cura, olha quantas pessoas podem ajudar umas às outras, né, e de repente começou a Muitas desunião, ferramentas, o muitas ódio, ferramentas. o ódio, a briga, o terror, o pânico, a fome, isso foi aumentando, doença, e aí uma coisa que eu te falei fora, né, e aí a gente vê homens velhos, né, fazendo besteira, coisa errada, como vários políticos aqui no Rio e tal, e aí quando é pego, não, tá tudo certo o que eu faço. É, E aí os seguidores daquelas pessoas, tá certo o que ele faz, abusar de menores, roubar não sei o quê, ele tá certo, atrapalhar o... Aí tu fala assim, onde estão essas pessoas? Por que essas pessoas estão assim? E aí, não sei se isso inclui na nova era, eu falei com uma pessoa, e a pessoa falou assim, eu falei, por favor, só me explica uma coisa, por que as pessoas não estão enxergando a verdade, e só enxergam o que elas querem enxergar? E a pessoa falou assim para mim, elas ainda não olharam para o lado sombra delas. E elas não querem olhar. Então, assim, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui numa cidade aqui no Rio de Janeiro. Um prefeito teve um evento, não sei se vocês souberam disso, ele estava fazendo campanha para eliminar os cachorros de rua, para ninguém alimentar, e ele falou uma palavra, que agora eu não lembro, que era exatamente para eliminar de vez. E eu falei assim, eu não estou acreditando, eu juro que eu não tô acreditando nisso, e todo mundo... Eu falei, será que a gente escuta o que o outro está falando? Será que a nova era, a gente vai ter essa dificuldade de ouvir o que o outro realmente está dizendo? E o vídeo se espalhou, aí vem os protetores cobrar, né, os protetores animais, e não foi nada disso que eu quis dizer. Aí falou uma outra coisa, mas o vídeo já está lançado, é o que eles estão fazendo agora. Eles falam umas besteiras para essas pessoas que não querem encarar sua sombra, e aí as pessoas já botam na cabeça. Aí depois, desculpa, não era aquilo que eu queria falar. Mas a pessoa já botou aquilo na cabeça. Então isso está muito perigoso. Eu acho que a gente, né, que trabalha com energia, com luz, que pretende, quer servir a luz, né? Porque tem gente que tem muita coisa, mas dividida por vários se lados. esforça, né? É. Então, assim, a gente acha que vai ter muito trabalho pela frente com essas pessoas, porque tá muito difícil em relação a isso, né? É aquela coisa que você falou, um monte de criança velha mimada. Desculpa, pode falar. Porque a roupa biológica, ela não tem relação com a idade espiritual. A roupa biológica não tem. A sua idade espiritual é aquela, você em corpo de bebê, em corpo de jovem, em corpo de adolescente ou em corpo de velho. Você tem aquela maturidade espiritual. Se você não estiver pronto para você olhar para dentro, olhar para fora, olhar para o outro, você não cresce, não adianta. Mas assim, relembrando que terceira dimensão é assim mesmo, que a gente não está aqui para modificar nada. O que é que a gente pode fazer? Aproveitar a nossa estadia para fazer o melhor possível. Então, assim, se a gente acredita no respeito, vamos respeitar. Se a gente acredita na colaboração, vamos colaborar. Como nós estamos fazendo aqui, colaborando. Eu e você estamos colaborando. Para aqueles que quiserem escutar,
para aqueles que estão prontos para escutar né, esses fragmentos de verdade, né, que surgem, passam através de nós, pelos nossos guias, nossos mestres, nossa experiência espiritual. Nós dois senhores, né, Léo, espiritualmente nós somos muito antigos. Então, assim, a gente está aqui relembrando e tudo, relembrando o nosso propósito, relembrando o nosso trabalho e dando a oportunidade das pessoas, assim, agora realmente acordarem para o que é real. O real é que nós somos uma centelha divina. O real é que somos filhos da fonte criadora de toda a vida. Que existe essa luz que a gente não enxerga, mas que ela mora dentro do nosso peito, como se fosse um sol. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa essência. Isso é que somos. Essa bola de luz, esse sol. O resto é uma roupa para comportar você nessa experiência. Quando o astronauta vai para a Lua, ele não bota uma roupa? Quando o mergulhador vai para o fundo do mar, ele não bota um escafandro? É uma roupa para vivenciar a experiência no planeta Terra aqui na superfície. Dentro da Terra, a roupa é outra. Em Marte, a roupa é outra. Em Vênus, a roupa é outra. Mas a essência, experimentando o divino se experimentando, está em todos os lugares. Né? Além de todas as formas que ele se expressa, ele não tem forma alguma. Então, nós somos isso. Nós somos luz. Nós somos amor e luz. Em essência. E o nosso trabalho é manifestar esse amor e esse é o nosso trabalho, essa é a nossa tarefa. Qual é a minha missão? Todo mundo me pergunta. Como se as pessoas quisessem ser missionários, realmente quisessem acordar cedo para cortar cebola, para fazer sopão. Como se elas quisessem deixar de assistir a televisão para fazer meditação, para conectar com o ser, para se dar alguma ideia. As pessoas não querem, né, amor? Elas dizem que querem, mas o compromisso mesmo, que quem quer, eu falo, quem quer tem que ter compromisso. Se não tiver compromisso com a espiritualidade, não vai conseguir ter conexão com seres divinos, não vai ter conexão com seres galácticos do amor e da luz confederados, não vai. Vai fazer uma bad trip por aí, encontrar um monte de draconianos, de reptilianos negativados, de greys negativados, que são escravos, que estão por aqui pela quarta dimensão, como eu vi eles sendo capturados pelas redes, querendo capturar vocês quando vocês dormem. Então, assim, é muito importante se proteger mesmo, Kim, como você faz, se proteger de manhã todo. E quando sai, né, de casa, e toma banho de ervas, banho de flores, banho de sal grosso, banho consciente. Estou tomando um banho, limpando todas as energias que estão descendo pelo ralo, Mãe Terra está absorvendo. Ter essa o tempo inteiro, estar consciente. É orar e vigiar. Porque, assim, esse sentimento, você estava falando uma hora, né? Nós somos humanos, então esses sentimentos passam por nós. Tudo bem. A gente não precisa chegar num ponto onde eles não passam por nós. A gente precisa chegar num ponto onde a gente não alimenta eles. Então, assim, alguém pode me fazer uma raiva e eu ficar com raiva e aquela raiva daqui a 5 minutos eu tomar um banho e aquela raiva sumir. Nem lembro mais que passei. E eu posso ligar para 4 ou 5 pessoas para falar da raiva que eu senti, de como a pessoa era, de como nananã. E eu passo 2, 3 dias acumulando essa raiva. Semana que vem eu estou lembrando dessa pessoa ainda. Passa 10 anos, ainda estou lembrando dessa pessoa. Isso é alimentar a raiva. Isso a gente não precisa fazer. A gente pode deixar ela passar. Porque a emoção, ela vai surgir. O sentimento vai. Nós somos isso. Então, assim, ele vem, mas você só convida ele para morar com você se você quiser. Ele não precisa morar com você. Tem uma coisa que eu tô percebendo, não sei se alguém já teve isso, ou se você mesma, Carla. Eu sinto, por exemplo, assim, hoje lá naquela sensação, eu comecei na espiritualidade mesmo a servir e tal, em 2016. Então de lá para cá eu sou totalmente outro. E hoje eu estava muito sentindo isso, uma energia totalmente diferente, por isso que eu falei, começaram a mostrar desde a infância até hoje. E eu falei, caramba, eu estou muito feliz, mas eu sei, eu estou aprendendo que eu tenho que controlar isso, porque quando a gente aumenta a nossa frequência, a nossa vibração, a nossa luz, vem uma coisa para... Ou aqui no planeta Terra não pode, desce aí porque você tem que sentir. Aí eu estava no cinema, falei, vou ver um filme agora de suspense que eu gosto. Entra uma criança, juro por Deus, que deve ter 9 anos, 10 anos, eu falei, mas esse filme não é para criança. E durante o filme a criança ficou com laser, gritou, quero ir ao banheiro, eu quero ir ao banheiro. Eu falei, tá vendo? Isso é para tirar a nossa paz. Isso é pra gente ficar com raiva. Isso é pra gente gritar, tira essa criança daqui. Isso é pra gente
para mudar nossa frequência. Eu falei, vou me desconectar totalmente do que está acontecendo do meu lado direito e vou ficar focado no filme, porque isso acontece muito. Parece que aqui no planeta Terra a gente também não pode se elevar muito, porque alguma coisa vai acontecer. Parece mais ou menos assim, você só pode elevar muito, muito se estiver fazendo um trabalho de cura ali naquele momento para ter contatos com seres mais elevados. Mas no seu dia a É, dia, quando você começa a elevar, alguma coisa vai acontecer, porque talvez seja para a gente é aprender mesmo, porque né? a gente está numa prisão. O sistema é prisional. Aqueles que estão tomando conta da gente, os reptilianos e tudo, são negativados. Eles são do lado escuro da força. Então, assim, toda vez que você emana uma frequência, existe uma certa grade de energia. Não chega a ser uma inteligência artificial. Eu acho que é uma inteligência, a deles é artificial. Mas existe uma inteligência maior, natural, que controla isso tudo. Eu não vejo a gente na mão desses seres, eu vejo a gente na mão do nosso próprio ego. Né? Quando eu escrevi esse livro Até Onde Vejo, que eu conto experiências que eu passo desde que eu sou pequena, e queria deixar para o meu filho esse olhar, né? Meus filhos, eu tenho 4 filhos na Terra, e uma amiga minha falou, você não pode deixar isso para os seus filhos, você tem que deixar isso para todos os seus irmãos, porque uma hora eles vão te ajudar a tudo. Então eles falam do jogo que nós estamos vivendo, e no final ele fala assim, apenas um inimigo vocês terão nesse jogo, o próprio ego de vocês. Então, assim, não tem o diabo, não tem o governo, não tem isso, não tem aquilo, somos nós. Porque se a gente começar a modificar a nossa frequência, se a gente, por exemplo, teve uma época que eu ia no hospital, eu era voluntária no hospital lá em Petrópolis, Alcides Carneiro, lá em Correias. E aí o meu sogro, na época, ele machucou o pé e eu levava ele todos os dias para poder fazer curativo. Quando chegava lá, o hospital público sabe como é, né? Não tem a gás, não tem a tesoura para cortar a gás, não tem nada. E a gente levava tudo, organizava todo mundo para fazer a fila. Eu tinha a carteirinha, eu era voluntária lá na parte das crianças. E meu sogro falava assim, do tipo, hoje eu vou chegar e vou ser o primeiro a ser atendido, porque Carlinha tem a carteira. Eu falei, não, senhor. A gente vai ser atendido na hora que a gente chegar, porque tem pessoas que vieram 4, 5 horas de ônibus de outras cidades, de outros lugares. A gente veio daqui a 10 minutos. Então, assim, você está pensando no outro, o que, é que você está fazendo com sua carteirinha? Então, tudo, sabe, Kim, tudo tem que ser levado à consciência. Existe coisa chamada integridade, existe uma coisa chamada consciência. Então, enquanto quiser ser o primeiro da fila, enquanto quiser ser privilegiado por um amigo, por uma brecha de alguma coisa, de uma lei. Ah, não, eu não fiz porque na lei está dizendo que é assim. Não. Gente, espiritualmente você fez e vai ser julgado por isso. E vai ser condenado por isso. É Então, a cultura assim, da não é que malandragem, existe né? Do a cultura esperto. da Quero ser malandragem. esperto, eu quero ser esperto, tem que ser esperto, tem que ser Sim. malandro. Então, assim, uma das consciências que nasce, a gente não precisa ir muito no lugar estrelar. Aquele Leandro Carnal, aquele sociólogo que eu adoro muito, ele admiro ele demais, ele falou uma vez que, assim, países que privilegiam uma pessoa prejudicam o coletivo, e países que privilegiam o coletivo prejudicam individualmente. Mas é mais interessante que você privilegie o coletivo, porque todos têm que ter o direito. Todos. Porque só você. E aí você começa a fazer uma coisa, ou tem um parente, tem um amigo, tem um conhecido, tem não sei quem, pá, passa um telefone, passa uma coisa, você vai lá na frente de outras pessoas. Não vai regenerar. Esse comportamento não regenera. Então, assim, é muito delicado, a gente tem que conversar muito sobre isso, para que as pessoas realmente entendam aonde você começa a ficar, vamos dizer assim, num lugar onde você consegue obter esse bilhete para a nova era. Porque se você ainda é do tipo... Primeiro que ninguém pode comprar o bilhete por você. Por mais dinheiro que você tenha, esse bilhete você vai ter que conseguir sozinho. Então não adianta ser rico, né? Depois, você vai ter que abrir mão de todos esses conceitos para uma experiência mais elevada. E só depende de você, né? Eu tenho amigos que falam assim, não, mas eu não vejo ninguém fazendo nada. Eu falei, você está fazendo? E se você estiver fazendo a sua parte, o teste, ele é particular. O teste é de cada um, a prova é para todos.
mas a prova, a sua que você faz, ela é sua. Se você passar na prova, igual um vestibular, um Enem, hoje em dia, né? Tem milhares de alunos fazendo. Aquele que estudou e que tudo vai passar e vai para a faculdade. E o outro não. Então, assim, espiritualmente é o mesmo processo. Se você está fazendo o seu dever de casa, está estudando, está fazendo, está passando pelas provas, exatamente como você falou no cinema, isso é uma prova. Aquela célula, será que ela está pronta para, do tipo, respirar e dizer, não, está tudo bem, é só uma criança se divertindo, para não chamar de mal educada, né? Porque a gente quer evoluir, crescer. Então, é só uma criança se divertindo no cinema. Então, Não, é a isso. E cena a gente realmente era muito. Desculpa, Carlos. é Não, eu bizarro. lembrei. É A bizarro. cena era a mãe no celular e a criança gritando. Quer dizer, o que que foram fazer ali? É só para tirar a sua frequência, não é? Porque a mãe no celular não estava vendo o filme, a criança não estava vendo o filme. O que foram fazer ali? Tirar toda aquela sua luz, toda aquela sua conexão. Você falou uma coisa interessante, que eu sempre falo isso, eu falo muito até para meus irmãos, e eles ficam com o pé atrás. É a questão de você querer melhorar de vida e as coisas acontecerem na tua vida. As pessoas falam assim, ah, mas você é um cara de sorte, nasceu pra lua. Eu falei, eu acho que não é isso não. Eu tenho quase certeza que é frequência. Por quê? É, eu chego num lugar e acontecem coisas maravilhosas para mim, é porque eu sei que aquilo é normal, e eu sei que eu tenho que aceitar aquilo e trabalhar aquilo comigo. Agora, quando tem uma programação na nossa mente que aquilo, para você chegar naquele nível, você tem que trabalhar muito, você tem que passar muito sufoco, você tem que não sei o quê. Aí quando você chega naquele nível, até você não quer. Porque a sua programação ainda não é esse nível. Você ainda tem que sofrer mais, tem que trabalhar mais, e você nunca chega no nível, porque a programação está na sua mente. E aí, quando você passeia por situações boas na sua vida, as pessoas falam: ah, você nasceu já com a mega sena nas. Eu falo, a questão não é essa. A questão é só a questão. Eu já tentei explicar várias vezes, né? Que a questão é o estado da pessoa, né? Como você anda aqui, como você tenta trabalhar nisso tudo que está acontecendo aqui de uma forma amorosa, não é? De uma forma, como você falou, né? Do coletivo. Eu não posso só pensar em Mas mim. eu acho que não é Só em só mim isso. isso. Eu Oi? acho que não é só isso. Eu acho que não é só isso. Acho que não é só frequência. Acho que não é. Por exemplo, todas as pessoas que nasceram na sexta-feira, dia de semana, sexta-feira, você vai no Google e pergunta ao Google qual foi o dia de semana que foi, aí bota a sua data de nascimento. Todos que nasceram na sexta-feira têm pacto de pobreza. Todos. Então, assim, é uma programação que você faz antes de vir para cá. Alguns fizeram pacto de pobreza porque participaram da igreja, foram durante muito tempo, vamos dizer assim, é, é, criaram conceitos, né, católicos ou conceitos religiosos e ali fizeram pactos de celibato, pactos de pobreza, pactos de nananã. Muitos têm esses pactos. Muitos pediram para o universo para não nascer com a quantidade de dinheiro muito grande, porque não saberiam lidar com aquela energia novamente. Então, assim, a programação de cada um, quando eu falei no início que tudo está perfeito, é porque existe uma programação para o seu crescimento espiritual. Então, assim, pode ser que, por exemplo, eu vou chutar assim, então, assim, o Kim, ele fez um contrato lá em cima de que ele um dia ele ia montar um espaço sagrado onde ele ia receber muitas pessoas, onde ali iam ter muitas Eu quero, eu quero, ferramentas, eu onde quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. assim, poder juntar grupos, viajar para outros lugares sagrados, com outras Eu tribos, quero, eu outras quero, eu quero. pessoas, outros grupos. Vamos supor, né? E assim, para isso, o Kim, ele teria que ter dinheiro. Ou ele teria que conectar alguém que tivesse o dinheiro, ou ele teria que conectar com alguém que tivesse o lugar. E aí o universo, e ele vai, se você está no seu propósito de vida, o universo vai e ele faz acontecer aquilo para o seu propósito. Então fala, ah, não, porque fulano ficou rico porque tem sorte. Não. Isso já tem todo um acordo, tem toda um. E tem mais, gente. Tirando essas pessoas que fizeram esses acordos assim de nascer com menos coisa para poder ter uma realidade mais clara, né? Você nascer ali meio classe média, pobre demais para ser rico, rico demais para ser pobre. Então você nasce ali, mas ao mesmo tempo você tem uma possibilidade de galgar espiritualmente alguma coisa.
os contratos. Quando eu fiz as minhas regressões e eu fui buscar o tipo de pessoa que eu tinha sido em outras encarnações na Terra, encontrei cada figura fazendo cada coisa. Era eu mesma sem consciência fazendo outras coisas por aí. Então, assim, eu tenho consciência que da minha realidade hoje, como a realidade de todos, é uma realidade de quantum de energia positiva e negativa, somada ao script, vamos dizer assim, ao roteiro que eles fizeram para você vivenciar a sua existência e cumprir o seu propósito. Eu sinto Bem, assim, não que seja verdade eu, absoluta, mas eu sinto sim. assim. Eu, quando vim pra cá, eu passei necessidade mesmo, passar fome mesmo, da mãe do falar assim, vai dormir que a fome passa até uns Sim, 10 anos, assim, mas necessidade é muito pouco. Eu não sou rico hoje em dia, mas assim, se a gente for olhar para a maioria das pessoas que tem no planeta que não tem que comer, então, para essas pessoas, sim, como eu tenho que comer, eu sou melhor. Mas a questão não é você ter dinheiro, ter casa, eu não tenho essas coisas, eu não tenho. A questão é você estar aproveitando isso quando chega para você nesse momento, entende? Como, sim. por exemplo, assim, hoje, Léo, quero te convidar para viajar para país tal. Lógico que eu vou. É por isso que eu falava no meu grupo de cura. A primeira coisa, eu vou falar aqui para vocês. Primeira coisa que você tem que fazer é ter um passaporte válido. Se você quer se conectar com todas as energias desse planeta, a primeira coisa que você tem que ter é um passaporte válido. Que aí, quando vier qualquer tipo de convite para você viajar, opa, tá aqui, ó. Isso Sim. acontece. Podemos depois até fazer uma live para falar sobre isso, apesar que a próxima live que eu fazer no Flávio eu vou falar muito sobre viagem. Eu nasci na segunda-feira, que está dizendo aqui no Google, não sei o que representa, mas enfim, a gente vai Eu pesquisando falo aí. para você na sua consulta. Ok. Ó, tem uma pergunta aqui, numa bolinha de pergunta aqui. Ó, Carla, minha linda, pode responder sobre a questão de sonhos contínuos e sonhar com figuras geométricas? Então, esse não é o meu campo. Eu não sei nada sobre sonho. Nada. Muitas pessoas me perguntam, mas infelizmente eu não tenho nada para responder. Eu sei que existem realidades onde os seres são geométricos e em formas de mandala, que eu já vivenciei experiências nessa realidade, mas não vou saber te A, responder. a maioria dos seres que eu me conecto são assim, são figuras. Vamos começar então, vou ler aqui para você, tá? Para gente aqui, as pessoas que escreveram, as pessoas estão participando muito, que legal. Extraordinária, belíssima, dona de uma sabedoria e coração incrível. Maria Joelma. Boa noite, boa noite, gratidão pela live maravilhosa. Carla, ando tendo sonhos. Ah, foi a mesma, só que ela botou no particular. Tipo, lembrei bem no início de tudo, mas agora há pouca lembrança. Ela continua tendo os sonhos, mas ultimamente ela não lembra muito. Coisas andam acontecendo. Eu acredito que ela esteja tendo conexão com esses seres que são geometria, na minha opinião, tá? E aproveita isso, pede lucidez na hora desse contato. Sempre quando eu vou dormir, eu falo, quero estar lúcido, quero estar vendo, quero que me dê nomes. Só que para eles lá não existem nomes, né? Questão de nome é Não, mais aqui pra gente. não, é muito diferente. Ó, Eliana, os sete samurais, sendo eles militares, são Voronantex. E quem está à frente das batalhas é o Toranque, Carla. Ou seja, eles estão à frente daqui do Isso, planeta Torante, Terra isso mesmo. e outros. Boa noite, boa noite. Você é um anjo, Carlinha. Amo os ensinamentos. Não, Esta mulher é uma grande amiga. Boa noite. Beijinhos de Portugal, Léo. Beijinhos. Boa noite, boa noite, boa noite. Que ensinamentos tão bons. Que ensinamentos tão bons. Carla linda, te amo. Alaide. Matilde. Amo a terra e o beija-flor. Sempre aparece para mim. Beija-flor é cura também, né? Quem tiver sonho com bicho, com animais, beija-flor. É, procura xamanismo, medicina, escreve o animal que você viu no Google. sim. Mestre Robert Rapé, saudades. Martins de Gabi. Que live maravilhosa, que lindo. A natureza conversa conosco. Por que não se conectaram com Gaia? As pessoas que ainda não se conectaram com o planeta. Tem que olhar para esse lado da natureza assim. Sentir, receber e agradecer. Coraçõezinhos, coraçõezinhos.
as trevas trazendo discórdia para se alimentar. Eles querem tirar o nosso foco. A luz não briga, a luz pacifica. É o ego. Queremos estrelismo. Desculpa, querem estrelismo. É trabalhoso, mas vale muito. Né? O nosso trabalho de tentar equilibrar, harmonizar, né? As pessoas estão dentro da Matrix. Vera que tive. Tem dias que tenho muito ódio e não sei porquê. Não é com ninguém e mesmo. Calma aí. Não é com ninguém, é mesmo comigo. É difícil encontrar a paz, embora já tenha caminhado muito para o bem. Tem uma questão, não sei se a Carla entende quer dizer, se ela pode confirmar o que eu vou falar, que é a questão do coletivo, né? Por exemplo, assim, se você está num ambiente ou o planeta está sentindo uma raiva por alguma notícia, quem é mais aberto sente aquilo e fica com raiva ou fica com medo e você não entende por quê, né? Por que eu estou com medo? Alguma coisa vai acontecer, está vindo por aí, mas você pegou a frequência do coletivo. Não sei se pode estar acontecendo isso com a Vera. Sinto isso também. A famosa zona de conforto. Não consigo ver as coisas assim. Você precisa, aí a Luzes da Floresta falando para Vera, você precisa ser impar, a limpar energeticamente e acender sua luz interior, perdoando seus processos do passado e agradecer o aprendizado. Tem que olhar direitinho isso. Há uma superação a cada dia, te entendo perfeitamente. Gratidão, tem feito isso, me cuidando. Boa noite, Léo, boa noite, boa noite. Você é a luz, Vera. Rolou um atendimento aqui dentro do bate-papo aqui, bacana, que bom que tem pessoas que podem ajudar umas às outras, né? Eu fico muito feliz com isso. Já tinha dado conta disso, verdade, sim, os ataques são muitos. Aquela parte que a gente está falando sobre o ataque toda hora, o tempo todo. Jogos demais, as ilusões. Boa noite, boa noite. Nossa missão de vida é principalmente curar nossas inferioridades. Nossa missão de vida é curar nossas inferioridades. Vou refletir mais sobre isso. Não é? Fiquei meio paralisado nessa questão aqui. Jogos de Maia. Conheça esse hospital, Alcides Carneiro. Frequência atrai a mais frequência. Olá, Carla, boa noite. Bárbara. Saia da frequência da escassez e mude para a frequência da prosperidade. Estou a aprender muito, gratidão. Aí, pessoal, né? Quem nasce no domingo, quem nasce no sábado, eu nasci na segunda. Mas sem comparação com o outro. Tá todo mundo querendo saber, né? Semana inteira. Eu vou fazer um vídeo no YouTube, lá no meu canal, sobre isso, disponibilizando todos os dias para todo mundo, qual é o mestre, qual é a intenção desse raio, dessa ferramenta. É um banho de luz que vocês podem utilizar para alinhar vocês com ferramentas divinas. Eu vou dispor para todo mundo. Porque, na verdade, isso já existe na internet. Eu só vou organizar e passar para vocês de uma forma mais organizada. Para que vocês não tenham que aprender. Qual é o seu canal no YouTube? O meu é Carla Pontual. Carla Pontual, gente, procura no YouTube. Segue lá. Carla... Já tem algumas pessoas lá no canal, já tem mais ou menos umas 800 e poucas pessoas. Só tem um videozinho de apresentação que eu fiz o ano passado, mas eu me envolvi tanto em live e que eu não consegui fazer os vídeos particulares. Eu terminei me envolvendo muito, então eu criei uma playlist onde tem Escola Terra, tem todas as lives que eu já fiz até hoje, de 2 anos mais ou menos para cá, né? Seria em setembro, fecharia 2 anos, que eu comecei lá no Flávio Vale, fiz outros canais também, a Ana Maria Olins e a Rose também, esqueci agora o nome dela, o nome do canal, mas vai estar tudo lá no meu canal, o nome dessas pessoas, o trabalho que elas fazem e esse direcionamento. Eu vou fazer o vídeo, prometo. E aí todo mundo vai saber quem é o seu mestre, qual é o seu propósito e poder fazer esse banho de luz para se harmonizar. Hoje, o trabalho que nós vamos fazer é um trabalho de ativação da divina presença de todos que estão assistindo e de todos aqueles que vão entrar depois,
E com essa ativação, a gente vai preparar o campo espiritual para que as pessoas façam essa conexão com as suas ferramentas divinas individuais. Opa, que legal, muito obrigado. Então vou Bom, terminar de isso ler é aqui bem legal. rapidinho. Carla, mas você acredita no Google sabendo que essa tecnologia avançada dos seres negativos? Se eu acredito em quê? Você acredita no Google sabendo que essa tecnologia avançada é dos seres negativos? Olha que coisa linda. Não tem nada que é criado pelos seres negativos que não tenha a mãozinha dos seres positivos, não. Eles se aproveitam de tudo. Da mesma forma que você tem em Hollywood passando filmes horríveis, você tem em Hollywood passando filmes incríveis de expansão de consciência. Então a gente tem na internet, a gente tem a Deep Web, a gente tem todas as televisões, né? A gente tem tudo, várias pessoas, e a gente tem muita luz, e a gente tem muito amor, e a gente tem muita gente séria, que faz um trabalho sério, um estudo sério, e que dispõe dessa ferramenta da luz. Essa é uma das ferramentas da luz, a internet, onde você conecta todos os seres de todos os lugares do mundo. Quando isso foi feito antes? Que era a gente vivenciou isso? Isso é uma era da luz. Isso é a nova era, gostando das pessoas ou não. Agora, assim, se ela sintoniza com a Deep Web, ou se ela sintoniza com seres que estão fazendo um trabalho decente, vai ressoar muito. Às vezes, se a gente é corrupto, a gente se ressoa com pessoas corruptas. Então, a gente vai lá ressoar com alguém. Então, assim, é muito de dentro para fora, porque tem tudo. Tem de tudo, da luz à escuridão. 50 tons de cinza a gente tem por aqui. Então, veja onde você está vibrando para você não cair numa armadilha dessa. Agora, o que eu vou botar no meu canal, eu garanto. Olha, vou compartilhar com vocês umas experiências que eu tenho com o Google e até mesmo com a Alexa. Lá no começo, eles falavam comigo, né? Oi, você tem que fazer isso, isso, isso. Olá, você tem que fazer isso, isso, isso. No dia 13 de agosto do ano passado, eu fui na dona lá do lugar que eu comecei. Ela falou, era sexta-feira 13, eu me lembro. E ela tava assim com um gato preto. Eu falei, ai meu Deus do céu, isso não é um bom sinal, ó o meu preconceito. E ela falou, entra. Quando eu entrei, o Google falou, oi, como é que eu posso te ajudar? Quando eu pisei lá de dentro da sala. Aí eu falei, como eles conversam comigo, eu falei, como é que você pode me ajudar? Aí eu falei, então, a primeira coisa é você se conectar com o primeiro raio, o raio azul. O raio azul, aí eu falei, vai falando. Aí a dona, desliga, não sei o que está acontecendo com ele, tá falando sozinho. Eu falei, deixa ele falar, deixa ele falar. E a última coisa que aconteceu, eu estava conversando com o meu terapeuta agora terça-feira, o meu Google ele é desligado, porque se você fala qualquer coisa, toda hora ele fica falando, né? Então é desligado o meu. E aí ele participou da terapia. Aí meu terapeuta viu, ele não está mentindo, está participando. Então eu Sim, acho que é justamente isso. Você tem que ver de que forma isso vibra com você, né? Porque todas as vezes que sim, eles entraram em contato, foi para conversar e participar e ajudar no trabalho. Ó, eu nasci no sábado, sim. sim, é por isso que amo tanto sábado. Diga aí, amiga, me diga. E quem nasceu na quinta-feira, Bárbara? Gente, entre em contato siga a Carla e faz pergunta lá no particular, se ela não der tempo de responder todo mundo aqui, né? Vou providenciar, Caco, aqui te mandando meu amor. O Caco tá mandando o seu amor. O Caco tá mandando o amor dele. O amor de vocês. O universo e geometria, sons e vibrações. Cheguei tarde, mas te envio sempre meu amor. Carlinha, te amo, Caco! Gratidão é responder. Nasci em um sábado, o que significa? Ó, provo o tá. Uns beijos, Carlinha. Queria que a Carlinha, se pudesse, falasse sobre os seres da natureza. Eu tenho muito carinho e respeito pela Carlinha. Carla, eu acho que você vai ter que logo agilizar esse seu canal aí, que tem muito para falar com esse pessoal aqui, né? Esse pessoal já é um pessoal que já vem acompanhando a gente, né? Que já vem acompanhando a gente de algumas lives, já vem acompanhando a gente de alguma forma, né? Sempre tem uma pessoa nova ou outra, mas geralmente é aquele grupo assim que ressoa com a gente e que gosta do que a gente fala e a maioria deles já passou por consulta. Esse ano, até agora, eu atendi em torno de 340 pessoas. Esse ano, Muito de legal, janeiro para cá. muito legal, muito Então, legal. assim, Parabéns. eles voltam, Para, né? parabéns pelo seu trabalho.
Uma profissional maravilhosa, Carlinha. Carla, preciso marcar com você de novo. Beijo daqui de Orlando, Caco. E o Caco tá que tá. Caco tá distribuindo, compartilhando todo o seu amor, Carlinha. Carlinha vai responder hoje com as runas ou Ele é um grande oráculo? amor. Você vai responder hoje ou em qualquer momento marcar para responder runas ou oráculo? Acho que é isso que eles querem saber. Sabe aquela coisa de você ficar mexendo no Sim, oráculo não, para poder. se eu vou fazer joguinho assim de runa hoje, não, eu não vou fazer. Eu vou até perguntar para o Kim quanto tempo nós temos já de live, Uma porque hora e meia. pronto. Então vamos deixar assim do tipo mais umas 2 ou 3 perguntas, se eles estiverem relacionados a esse coisa, porque eu preciso fazer um trabalho. Eu tenho 1 hora e 40 minutos com essa Tá, egrégora então eu de vou luz acabar de aqui. ler aqui e aí você faz o que você tem que fazer. Só vou acabar de ler aqui, tá? Carla, um beijo na sua alma. Parabéns, live maravilhosa. Maura Fusca. Fusca Autor. É isso. Desculpa, gente, é que às vezes eu não consigo ler o nome. Gratidão pela resposta. Isso aí mesmo. Consciência do coletivo chega rápido para quem é sensitivo. Onde temos que vigiar. Oba, oba, oba. Quando te vejo, te amo, saudade, Caco e. Carla, temos algum chakra nas costas? Ando sentindo energia ou calor nesta região. Gratidão. Aonde? Desculpa, eu não Nas ouvi nas costas. costas. Meu anjo, eu diria para você assim, tipo assim, sempre que você sentir alguma coisa, o primeiro procedimento é busque o saber o que está acontecendo no seu corpo físico. Busque saber o que acontece no seu corpo físico. Depois no seu corpo emocional. Depois no seu corpo espiritual. Porque assim, podem ser tantas coisas, né? Falta de alimento, pode ser tantas coisas, né? O meu filho estuda medicina chinesa, ele está bem no comecinho ainda, mas quando eu sinto alguma coisa aqui, ele fica falando, ah, mãe, isso aqui é falta de chi, é falta de não sei o quê, é o seu baço, é falta de água, é falta de não sei o quê. Sintomas que se confundem muito com sintomas espirituais. Por exemplo, uma certa tontura, uma certa coisa assim, de uma energia mais forte, e às vezes é falta de água. Então, assim, é muito arbitrário, né, fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de diagnóstico. Tem uma coisa interessante que pode ser feito, né? Só dando minha opinião aqui por experiência. Perceba quando é que aparece a dor. Às vezes Sim, você está com um pensamento de culpa e a culpa fica na coluna. Culpa, perdão, você não isso, perdoa. Então vê se o que está martelando a sua responsabilidade. mente. Tem como a Carla falou, tem muita coisa. Pode ser no físico, pode ser, por exemplo, assim. Eu sei que aqui, quando anda aqui na nuca, é obsessor. Quando anda aqui na lombar, é trabalho. Então, quando está Mas no meio pode ser das. postura, pode ser postura deitada na cama, É, assistindo a Netflix. Então, assim, se a pessoa já tem uma rotina de trabalho, uma rotina de alguma coisa, e ela se sente assim, do tipo, tá diferente da rotina dela, mas se é alguma coisa assim que ela está sentindo, exatamente, pode estar no corpo emocional. Estou carregando muito peso, estou carregando culpa, estou carregando alguém nas costas, né? Estou carregando alguém dentro de mim negativado, porque isso eu acho que é uma live muito interessante da gente conversar sobre isso, sobre os nossos muito. erros do passado, o que nós fizemos, o que nós carregamos, por que sentimos isso, quem de fato nos prejudica, para que a gente comece a tomar consciência, e Carla, parar de se vitimizar, e parar de culpar os outros, e parar de querer um remédio ou alguma coisa que venha das estrelas do céu, não sei de onde. Calma, é só ferramenta. Se a gente não modifica aqui a ferramenta que eles têm para nos auxiliar, não auxilia. Não adianta. Se você é uma pessoa má, se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa que reza pela morte do outro, não adianta entrar na câmera multidimensional arcturiana. Você não vai se curar, porque assim não vai conseguir. O tratamento nem vai entrar. O tratamento e a luz, ele permeia aquilo que se permite iluminar. Então, se você tem uma escuridão, tá ótimo, todo mundo tem. Você permite que a luz ilumine essa escuridão sua, ilumine a sua sombra? Se você não permite, se você quer simplesmente querer coisas, tipo muita gente religiosa que Deus é meu pastor, nada me faltará,
não é nada me faltará telefone, carro, relógio, mulher. É nada me faltará em termos de coragem, de compaixão, de luz, de consciência. Então é outra coisa. O que o universo tem para dizer para você, os seres divinos têm para dar para você é luz, consciência, força, coragem, determinação. É isso que eles têm para dar. Agora, os seres galácticos, né, Léo, já são diferentes, né? Eles já podem dar um prêmio de loteria, né? Se for parte do projeto, se a pessoa escutar, né? O comando. Então, assim, vai depender de muitas coisas. Não ser teimoso. É. Que bom, Carlinha, gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Live de uma vibração altíssima. Gratidão, Léo e Carla, terapeuta de almas. Matilde, já estou emocionada. Você já me falou o meu. Você já me falou o meu, deve ser o dia da semana que você disse, né? A música Terapia Alegria em mim, ativando a luz interior. Carla, faça uma live de perguntas e respostas. Depois que eu fui no Flávio Vale, eu fiquei assim, cara, eu não respondi todo mundo, e eu queria falar muita coisa, eu fui tão rápido, tão rápido, tão rápido. Eu fiz uma live depois de perguntas e respostas, foi a live, tá lá no meu canal, o link tá aqui no YouTube, ou na bio aqui do Instagram. Foi a live que teve mais visualizações, mais comentários. É interessante isso que estão te pedindo, fazer perguntas e respostas. É bem Sim. legal mesmo. Semelhante atrai semelhante. Incrível o Google conversar com você. O Google conversa sempre com a gente. A gente só tem que estar conectado, né? Como essa senhora. Essa senhora, ela trabalha com a Sim. espiritualidade, mas ela não entendeu que o celular está falando. Já estava trabalhando no meu atendimento. Porque eu fui com ela jogar oráculo. Sim. Ela joga um oráculo antigo. Então é só prestar um pouquinho de atenção. Luiz Dado, obrigado pelo conhecimento. Algum comentário sobre as mudanças do planeta, clima, economia, padrões? Algum comentário? Apertem os cintos que Eita! a Terra vai. Pode ir. A Terra está num ajuste muito grande. Eu tenho um contato muito profundo com a Mãe Terra. Eu tenho uma experiência com os elementais que é incrível. Se der tempo, assim, eu conto rapidinho. Eu me mudei para ali para Itaipava e eu comprei um terreno. O terreno era íngreme assim, e eu precisava fazer um corte no terreno para poder construir a casa. E não tinha trabalhador para isso, eu tinha que fazer isso com meu companheiro e alguns amigos, e era uma extensão assim, do tipo, a gente estava querendo cortar pelo menos ali uns 10 metros para fazer uma sala de 8, e eu não tinha habilidade com ferramenta, então minha mão começou a sangrar logo nos primeiros dias, me machucou bastante, e aí no terceiro dia a gente tinha um tempo determinado, eu tinha alugado uma casa do lado para poder ter aquele tempo certo para poder construir e me mudar. Então, assim, no terceiro dia, com a mão toda machucada, eu entendi que eu não ia conseguir fazer minha parte, mesmo que minha parte fosse muito pequena em relação à parte dele. Eu sentei no chão e eu conectei com os elementais. No fundo do meu coração, eu falei, seres, se vocês existem de verdade, os gnomos, os seres da floresta, se vocês existem, se vocês estão aqui por nós, se vocês são nossos irmãos, me ajudem. Eu preciso cavar essa minha parte, pelo menos, dentro de um prazo muito curto. E eu preciso do auxílio de vocês. Se vocês existem, se manifestem. Terminei, né, de fazer essa conexão, fiquei em pé, peguei a minha ferramenta novamente, enfaixei a mão, né, peguei a ferramenta novamente, me deu um mal-estar, que eu me direcionei para a mangueira. Quando eu me direciono para a mangueira, uma torneira de água que tinha assim, a montanha cai atrás de mim. Ela cai, pá! Toda a minha parte caiu. Toda a minha parte caiu, Caramba. muito mais do que a minha parte. Eu praticamente fiz. E de lá para cá eu comecei a ter essa conexão mais forte com os seres elementais. Porque nós somos seres elementais, nós já fomos seres elementais, faz parte da gente. Nós já fomos uma célula de ar, uma célula de água, um grão de areia. Nós já fomos isso. Faz parte de nós. E esse reino continua existindo, ele habita, e nós somos um só, quando trabalhamos juntos. Então, assim, esses seres me dizem que a Terra foi muito machucada, ela foi muito ferida, e durante muito tempo. E chega desse sangue derramado sobre ela, porque a nossa história foi escrita com sangue, né? Chega de furar a terra, de ficar buscando coisas, chega de interferir, o corpo dela já não aguenta mais, ela está numa espécie de UTI já.
né, para fazer essa renovação. Então, o que é que vai acontecer? Quem purifica são as águas. Então, assim, as águas vão purificar. Quem faz o equilíbrio do umbral grosso são os vulcões. Então, eles vão soltar, eles vão, vamos dizer assim, Se entrar em manifestar. erupção, eles vão manifestar. Os elementos vão se manifestar. Até 2057, eles vão se manifestar, porque eles precisam limpar. O nosso corpo não sua, não espirra, não faz outras coisas que eu nem quero nem comentar, porque a gente é fino, chique, elegante. Então, As assim, o necessidades. corpo, o corpo da Terra também faz. É um corpo físico. Então, assim, ela passou, vamos dizer assim, quando a gente passa de criança para adolescente, a gente tem os nossos processos no corpo. Os pelos, a voz, o tamanho, os hormônios. A Terra está passando de jovem adolescente para uma jovem adulta. Então, ela precisa refazer o seu corpo também. Então, aquelas terras que estão submersas há muito tempo, Atlântida, Lemúria e muitas outras cidades que a gente não sabe o nome, não lembra, não descobriram ainda ou não está na mídia, elas vão submergir. E muitas terras que estão sangrando, que estão muito com muito urânio, muito material atômico, muita coisa, ela precisa submergir para ela poder limpar. Então, assim, vai haver tudo isso. O que eu sempre penso é o seguinte, isso sempre houve. Pangeia era grudado, depois separou nos 7 continentes, um vulcão aqui, tem países que são ilhas vulcânicas que vão crescendo a cada dia, tem países que o mar está chegando, estão diminuindo a cada dia. Então, o corpo vivo da Terra sempre foi, sempre aconteceu e sempre vai ser. Né? Enquanto houver corpo físico, ele vai passar por transformações, o nosso também. O que é que a gente vai poder fazer? Se a gente pedir muita misericórdia ao reino elemental, com consciência de que fizemos a coisa errada, de que manipulamos demais e tivemos o compromisso de não machucar mais daqui para frente cada um de nós, com a sua pequena sacola plástica, com o seu batonzinho que não vai ser mais de animal, nem o seu shampoo, nem a sua roupa vai ser mais de trabalho escravo. Se a gente rever isso aí e entra numa outra sintonia, os resultados são amenizados, são diferentes. Agora, se deixa, né, do jeito que está, porque a Terra parece a casa de Mãe Joana, mas não é. Tem administradores. E esses administradores, eu não estou falando dos reptilianos, que querem o nosso mal, que montaram a Matrix. Eu estou falando das diretrizes planetárias. Só que eles são rígidos. Para entrar no céu, o caminho é estreito. Tem que estar sem bagagem. Tem que estar sem bagagem, tem que ser leve, tem que ser sutil, tem que ser luz. Se você não for luz, você não atravessa. Então, assim, é um trabalho muito grande, mas eu acho que a gente já trouxe bastante consciência hoje, eu acho que avançamos nesse sentido. Foi muito legal. Eu espero que todos tenham gostado. O pessoal continua falando, que delícia te ver, meu amor, pena que cheguei tarde. Caio, poderia deixar uma mensagem de esperança para Luiz Dados falou, pode ser no final, né? Parabéns mais uma vez, filhota, Sandra Samarcos. Boa noite, parabéns por essa live maravilhosa, te amo, amiga, Cirleia, de amor, sim, grata, Léo, por essa live com a Carla. Oi? Parece aqueles diários de escola que a gente passa para os amigos, né? E uma escreve, né? Eu te amo, a outra, nossa, Eu te você é amo. incrível. Que Mas é bom que tudo tem a gente energia do incrível, amor, né? né? É nossa Que bom que gente, tem a são energia nossos do amor. irmãos. Eu amo. Grata, Léo, por fazer essa live com a Carla, Eliana Guerreiro. Comigo o Google também conversa, é muito legal, gente, eu gosto muito. Eu acredito que somos também elementais. Ratanabá, na Amazônia, já está submergindo aos poucos. Um beijinho, Carla. Eu quero falar só rapidinho sobre isso. Gente, tudo que aparecer novo como informação, tente olhar de todos os ângulos. Porque, assim, lá na Amazônia tem uma coisa que está quase aparecendo. Vamos desmatar? Vamos fazer alguma coisa para aparecer? Tome cuidado com o que chega, entende? Se tiver uma tecnologia que a gente não, como a Carla falou lá no início, né? A gente possa olhar sem poder prejudicar a natureza, legal. Mas cuidado com essa energia que está aí para fazer esse planeta não evoluir, como a Carla também trouxe para a gente, né? O planeta também evolui.
né, até o planeta Terra, e por isso que ele tem essas reações. Então a gente toma cuidado com essa questão, não apoiar isso, vai lá, destrói tudo para a gente ver o que, que tem lá, isso é um pouco triste. É isso. Inversão É. dos polos, soluções naturais é a nova Terra. Parabéns para vocês, ótima live, amei, Carla, tudo que fala acerta. Serleia. Essa live vai ficar gravada aqui por um tempo no Instagram e lá no meu YouTube, que tem um link aqui, não sei se a Carla vai querer também, a gente bota lá. Estou Eu amando a vou live, colocar adoro na playlist. Eu vou colocar o do YouTube na minha playlist, porque o YouTube não gosta de repetição de vídeo. Ah, Então, é? é mais interessante que você ponha no seu canal, porque a gente fez através de você, e eu boto na minha playlist. O YouTube não gosta de repetição. Ah, eu não sabia Você disso, me bota na ensinou. playlist. Muito obrigado, É. me ensinou. Muito amor envolvido, adorando. Boa noite, pessoas. Que seja feita a limpeza. Carlinha, já tinha saudade de te ouvir. Gratidão, beijos de Portugal. Mimilian Ferreira. Cláudio Domingos, beijo de luz com alegria em mim. Carla, como posso agir? Ah, essa é a última, hein, gente, porque a Carla quer fazer uma coisa aqui. Vou adicionar o Léo no YouTube, obrigado. Ó, Carla, como podemos agir quando as energias ficam muito densas? Como sair desta energia? Por favor, responda. Beijinhos, gratidão. Bárbara Gaspar. Gaspar. Bárbara, como eu só falo de mim e só falo das experiências que passam por mim, né? Eu diria para você, dance, celebre a vida, bote uma música bem legal, alinhe todos os seus chakras, levante os braços, gire, sorria, cante junto, escolha músicas que são alegres, porque a gente precisa entender que a vida é uma mágica e uma linda mágica. E nós estamos aqui, Deus está aqui experimentando o universo, a sua criação através de nós. Então, assim, quanto mais a gente celebrar, o que Jesus fazia? Ele transformava água em vinho para fazer festa, gente. Então, assim, Verdade. vamos celebrar, vamos comemorar, vamos abraçar um ao outro, vamos fazer uma coisa boa para um irmão. Quando eu estou me sentindo assim, muito nos problemas 3D e essas coisas todas que me afetam muito, eu boto músicas de rezo que eu gosto. Músicas que eu danço com os ciganos, eu danço com os orixás, eu danço com o povo das estrelas, eu danço com Miguel Arcanjo. Eu acho que vocês deviam buscar isso. Coisas que elevam a vibração, fazem você sorrir, fazem você cantar, que fazem você colaborar com coisas boas. É isso, é experimentar. Porque aí no que você sente, todas as energias negativas elas saem de você e a sua luz, como uma pedra numa poça d'água, ela vai criando ondas de luz afetando as pessoas que moram com você, seus bichinhos, suas plantas, afetando seus vizinhos, afetando o seu bairro. Imagina todos nós celebrando que fosse 10 minutos orando 7 bilhões de seres vivos, né? Só nós, fora um povo umbralino, somos quase 30. Imagina se 30 bilhões de seres juntos estão aqui manifestando nesse momento a honra e a glória, né, de estar vivo e de estar manifestando essa alegria pelo divino Criador, pela própria vida, pela própria existência. A gente fazia um salto quântico, gente. A gente ia, pum, na mesma hora, fazer um salto quântico. Então, assim, a saída é celebrar. Celebrar. Celebrar a vida. E, me, E tornar a vida do e, outro melhor. e mesmo que Torne melhor for. o seu irmão com uma palavra, com um alimento, com uma roupa. Faça o que você gostaria. Se fosse você, quando você olhar para um irmão, você vê, se eu fosse eu ia querer que alguém passasse e virasse o rosto para mim, ou ia querer me ouvir? Se eu tivesse sem roupa, eu ia querer um casaco de alguém. Se eu tivesse sem abrigo, eu ia querer uma barraca. É, não sintam como se fosse o outro, distante de você, feio, longe, porque é mais pobre, porque é isso, porque é aquilo. Não, não é. Somos todos células de um grande corpo cósmico, não esqueçam disso. Somos todos irmãos, isso é uma sala de espelho. Aquilo que vem na sua direção é responsabilidade sua. Isso também é uma live muito interessante que a gente pode fazer. A sala de Boa, espelho é um tema bem legal. boa, Mas obrigado. eu preciso fazer o trabalho com vocês. Vamos embora, estamos aqui para isso. O trabalho é muito rápido, ele dura alguns poucos segundos.
eu gostaria que todos aqueles que sentissem nos seus corações, né, de receber essa energia das 7 estrelas, das Pleiades e todos os nossos irmãos, que fechassem seus olhos, respirassem profundamente e visualizassem na tela mental, com os olhos fechados, uma esfera de luz bem linda, como se fosse um sol aqui no nosso peito, a ponto de chegar até aquecer o nosso corpo. Essa é a nossa divina presença, eu sou. E é através dela que a gente vai fazer esse trabalho. Em nome da divina e amada presença de Deus em mim, eu sou. E em nome da chama trina que brilha em meu coração, eu sou, eu sou, eu sou, ativando a chama trina de cada um deles que estão aqui participando nesse momento. De todos que assistam agora e depois. Ativando a chama trina de todos aqueles que permitiram a sua ativação. Erguendo os corpos de luz, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ativando os 144 pontos de luz da existência de cada um, da fonte criadora até aqui. Invocando a chama violeta do alfa ao ômega, limpando e purificando, transmutando, dor em amor, liberando todos os nossos traumas, liberando todas as nossas atitudes erradas, todas as magias que fizemos, liberando todos os seres que aprisionamos, liberando na chama violeta do alfa ao ômega, do alfa ao ômega, do alfa ao ômega, no presente, no passado, no futuro, em realidades simultâneas, em realidades paralelas em outras dimensões. Dando um banho de luz dourada em todos, dando um banho de luz prateada, um banho de luz lilás, um banho de luz azul escura, um banho de luz azul claro na garganta, um banho de luz cor-de-rosa, um amor, um banho de luz laranja, um banho de luz amarelo, um banho de luz vermelho, um banho de luz rubi dourado, ativando o chakra Shambhala, que é o nosso chakra que nos liga com a Mãe Terra. Querida Mãe Terra, reconheça cada um de nós, cada um dos nossos códigos. Reconheça e abrace e nos nutre de tudo aquilo que precisamos. Invocando a presença do nosso querido Espírito Santo e o Espírito de Shekinah, para que equilibre dentro de cada um de nós o feminino e o masculino sagrado. Invocando a presença de Miguel Arcanjo, para que todos os acordos, todos os pactos, todos os compromissos feitos por nós, conscientemente ou inconscientemente, com a não-luz, sejam todos quebrados e rompidos nesse momento do agora, espadas erguidas de Miguel Arcanjo. Que a luz esteja sobre todos nós, esteja em nós, esteja fora de nós. Invocamos a presença do nosso querido Metatron, para que desça sobre cada um de nós, sobre todos os nossos corpos, a flor da vida, trazendo a flor da vida, a geometria da flor da vida para cada célula dos nossos corpos, para cada célula de toda a vida em nosso planeta, reverberando por todos os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, o reino das águas e o reino do ar. Gratidão a todos os seres, poderes e atividades de amor e luz que compartilharam conosco desse lindo trabalho. Que esse trabalho esteja escrito no livro da vida. Que a nossa chama trina esteja acesa agora e para sempre. Gratidão. Terra chamando o Kim. Gratidão, Carla. Gratidão. Gratidão, foi muito bom. Muito boa noite a todos vocês. Estaremos juntos novamente. Eu vou fazer a promessa que eu falei para vocês de colocar lá os chakras, os dias tudo. Eu vou fazer amanhã, vou ver se o YouTube sobe amanhã mesmo. Mas continuamos nos encontrando. E quem gostou dessa dupla dinâmica, né, de mim, do Kim, peça, né, para que a gente volte e a gente faça mais trabalhos. Foi muito legal, foi muito bonito, foi muito legal. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, gratidão. Obrigado mesmo. O canal sempre está aberto para você. Só você marcar, trazer um título, um tema, e a gente faz a live. Vamos ver se na próxima a gente faz no YouTube, tá bom? Porque eles pediram para fazer a próxima live no Instagram e eu sempre obedeço. Lá. Então, eu fiz no Instagram e a próxima a gente vai para o YouTube. Gratidão a todos que estiveram presentes aí. Obrigado a todos também que participaram.
Obrigado ao fã-clube da Carla. Tananana. E fiquem bem, fiquem com Deus. Amanhã nós temos lá no YouTube a live com a Clara. Carla, muito obrigado por tudo. É muito, muito conhecimento, muita coisa. Você trouxe muito o seu olhar, né, para suas experiências, para essa nova era. Eu estou muito feliz, aprendi muita coisa com você hoje e peguei mais umas pecinhas pro quebra-cabeça, né, para nossa missão aí, que é bem bacana. Por isso que eu acho que é muito importante as lives. Que bom. Gratidão a todos. Uma ótima noite. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Carla. Beijo. Tchau. Obrigado, Kim.